Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Hoje a gente vai fazer uma live realmente muito especial. Eu acho que também muito importante para muitas mulheres, e não só mulheres, mas para qualquer pessoa que se interessa por saúde sexual, saúde emocional, que se interessa pela história da mulher. E estou esperando a Samara Siqueira se conectar agora. Essa é a pessoa que a gente vai entrevistar a respeito do livro dela e vai contar a história dela de superação. E antes da gente começar, e aí, amiga, de novo? Você tá me ouvindo ou não? Oi, agora eu tô te ouvindo super bem. Eu tô te ouvindo Tá, super bem agora. Mas a tá. sua imagem. Ah, agora tá bom, tá bom, tá bom. Melhorou? Ó, pessoal que tá aí conectando, já dá aquele ok, fala pra gente se tá rolando, o áudio tá bem melhor. E a imagem, como é que tá? Tá atrasada ou a gente pode continuar? Dá aquele ok aí pra gente não falar 10 minutos de coisa e depois vocês falarem, ai, não deu pra ouvir nada, né? Então, só ter esse feedback aí pra gente, parece que tá bem. Agora tá perfeito. Meu amor, como você Tudo bem, tá? meu amor? Ótimo, muito obrigada por topar fazer essa live. Esse é um processo, né, de longa data, essa questão do seu livro, então eu me sinto muito honrada em poder convidá-la para vir para o canal e para falar de coisas tão importantes, né? Tão importantes que realmente são de utilidade pública mesmo, né? Então, Sim. pode falar. Imagina, eu que também agradecer o seu convite. Eu acompanho o seu Desabrochar. Nós somos muito amigas mesmo, tem esse sentimento forte de torcida. E para mim é uma honra estar aqui conversando com você, sentada sobre assuntos tão pertinentes, tão relevantes para a sociedade como um todo, né? E eu me vejo junto com você com essa figura de importância mesmo, né? E a gente sabe o quanto que esse processo foi tanto difícil para mim quanto para você, né? E é lindo te ver daqui, você sabe disso, né? Eu sou apaixonada por você. Principalmente porque assim, a gente segue uma linha um pouco parecida, né? De tratar uns assuntos tão importantes de uma maneira mais descontraída, né? De uma maneira mais leve, sem tirar sua devida importância. E Perfeito. eu acredito muito nesse trabalho. E eu sei que você também trabalha na mesma linha de raciocínio, então eu fico muito feliz de estar aqui, Tari. Eu tô morrendo de Com saudade de certeza. você. Eu também tô, amiga. Gente, para quem não conhece a Samara, a gente é amigas o quê? 7 anos, mais ou Ah, menos? por aí. Então, tipo, a Samara me conhece antes do canal de YouTube, quando eu era polidancer e comissária de bordo, né? E a Samara estava nos processos dela. E a Samara acreditava em mim, mas eu não enxergava coisas em mim. Eu acreditava na Samara, mas a Samara não enxergava as coisas nela. É verdade, amiga. Então, Ai, muito você sempre foi uma inspiração. Aquela mulher que eu falo, nossa, ela sabe muita coisa. Como que ela sabe de tudo isso? E a Samara é tipo, nossa, que novinha de cérebro, assim, evoluindo, gente. Ela tinha tipo 20 e poucos aninhos. Eu, caraca, eu aprendo com a novinha, ela me dá um banho, tipo, de sabedoria. Quando eu chegava nela, por que não sei o que? Ela, veja bem, Tari, com aquela energia amorosa dela. Por que blá, 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 blá. Eu, nossa, verdade. É, Então, eu queria que você falasse, né, se apresentasse para o pessoal, falasse quem você é, por que que você está aqui, do que a gente vai falar. tá. Bom, vamos lá. Boa noite para todos que estão aí. Alguns eu já vi que eu conheço, outros acho que é a primeira vez que estão me vendo, né? E meu nome é Samara Siqueira, eu tenho 29 anos, eu sou escritora, eu estudo educação física e atualmente eu dou aula de polidense também, que foi o meio onde eu conheci a Tariana. Então eu tô sempre envolvida com mulheres de todos os tipos, de todas as formas. E o meu livro, ele trata-se de abusos sexuais que eu sofri na minha infância, quando eu tinha de 6 para 7 anos de idade. E neste livro, eu vou mostrar a capa para vocês. Esse aqui é meu filho, ó. Meu filhinho. E este livro, ele veio como uma inspiração em 2018, depois de eu ter passado uma forte experiência.
que me trouxe um despertar, assim, um despertar grandioso, né, para as minhas ações. E eu andava muito no piloto automático, né? Então eu passei por uma experiência que me acordou. Fez assim, quem é você, sabe? Você, a sua vida inteira, ela está sendo condicionada com a razão dos traumas que você sofreu na infância, quando era criança. Só que eu não tinha consciência disso. Eu não tinha consciência que o meu trabalho, as minhas relações, a maneira como eu me portava, a fachada que eu vendia na sociedade, era um escudo de proteção, porque eu sofria e eu não sabia nem do que eu sofria. Começa daí, né? Então é bem complicado você realmente entender a causa, né? Eu sempre falo que o problema nunca é na situação atual. A origem do problema é sempre mais profundo do que parece. E o tempo todo a gente usa paliativos, né, para poder tampar o buraco da situação atual. Só que a vida começa a ficar em ciclos repetitivos. E eu estava nessa maneira, de ciclos repetitivos, no automático, e achando que a vida era assim mesmo, culpava os outros, culpava os eventos, enfim. E aí, em 2018, eu passei por uma experiência muito forte que me despertou, fez assim, Samara, você não é você. E eu entrei nesse processo de escrever o livro, eu vomitei tudo que eu vivi, tudo que eu lembrava, as memórias que eu tinha, né? A gente não tem todas as memórias, são flashes, né, que a gente tem. Então eu coloquei tudo no livro, escrevi sobre a minha personalidade, porque eu tinha aderido a uma personalidade de uma pessoa revoltada, uma pessoa que não era descrente das pessoas, uma pessoa que não sabia se relacionar, tanto no trabalho também, eu nunca me senti merecedora de ganhar um cargo melhor. Eu nunca me senti merecedora de se destacar perante alguma situação. Porque eu não tinha essa autoconfiança, eu mesma encerrava as minhas relações, eu também aderi a um comportamento de uma personalidade muito promíscua, minhas relações amorosas eram superficiais. Então, no livro, eu abordo toda essa jornada e até o que me fez acordar, o que me fez mudar, ver que eu não era eu. Portanto, a partir desse momento, eu entrei numa fase de reconstrução. Eu tive que desaprender tudo que um dia eu aprendi, né, como um mecanismo Uhum. de defesa, e construir uma nova Samara com base no que eu realmente acredito, na minha essência, de fato, né? Eu acredito que a nossa essência, ela nunca morre, né? A gente só tem que retomar, se reconectar com ela. E foi isso que eu tive que fazer. E quando eu terminei, assim, de escrever o livro, eu pensei assim, nossa, quantas mulheres vivem uma vida de mentira, uma vida que não são delas, porque elas têm traumas não resolvidos, porque elas temem trazer essa dor à superfície, né? Todo mundo teme, ninguém quer mexer na dor. A gente prefere mexer com paliativos, porque, querendo ou Uhum. não, a gente sabe lidar com aqueles ciclos repetitivos. Incomoda, gera um desconforto, mas a gente sabe lidar. Quando a gente se aprofunda no nosso ser, a gente tem que lidar com uma responsabilidade muito grande. E não é fácil, não é fácil mesmo, mas é libertador. Esse é o lado importante da causa. E quando eu fiz isso no meu livro, quando eu terminei de escrever, eu pensei, eu precisava ter lido isso. Precisava ter lido isso para ter aprendido muita coisa. Então, eu tenho que repassar isso para as pessoas. Então, foi uma questão mais de dever e missão do que propriamente eu querer fazer. Sinceramente falando, eu nunca pensei em escrever sobre isso na minha vida. Eu sempre tive vontade de escrever, sempre gostei dessas coisas. Mas, assim, expor uma história de uma maneira tão detalhada, tão íntima, tão aberta, eu nunca pensei nisso, jamais. Nunca, eu, na verdade, também nem me achava tão importante para poder falar de um assunto com total propriedade. Também tinha isso. E quando eu fiz as pazes comigo mesma, esse livro ele me trouxe, inclusive, a minha própria paz com a minha sexualidade, porque ela foi totalmente conturbada, totalmente tóxica. E eu não sabia. E essas linhas de abusos sexuais, traumas, está muito conectado, muito ligado com a própria sexualidade, porque até que tem um capítulo no meu livro que eu falo assim que o corpo é por onde tudo começa, né? Então a gente começa a pegar, repudiar o próprio corpo. A gente fala assim, como assim? Quer dizer que meu corpo faz tudo isso comigo? Ele tem tanto poder assim sobre o outro? E eu reservei um capítulo para falar disso, porque não é. Quando você faz as pazes, você para de enxergar o seu corpo como culpado da causa, sabe? Você para de ver ele como sujo, como imoral, como pecador. E você não tem mais essa questão de eu não posso ser sensual, então eu não posso ter poder, eu não posso ser feminina. Você tira tudo isso de você. E eu acredito que não só eu que sofri abusos sexuais, a sexualidade está envolvida com todas as mulheres. Acho que acredito que todas têm algum atrito com ela mesma por não poder se expressar de maneira natural, livre,
sem ofender ninguém, porque parece que todo mundo se sente um pouco ofendido, né? Como uma mulher livre, né? E não tem nada disso, né, amiga? E eu falei muito, então acho que eu fiz um breve resumo aí do livro. Eu vi um monte de gente falando assim, quero ler. Gostei. E eu vou passar para a Tariana. Bom, o que eu acho, a primeira coisa que me veio em mente agora, você falando toda essa questão, é como, apesar de que o que você sofreu foi pedofilia e abusos sexuais, como o trauma em si, na nossa infância, nos deixa repletas de mecanismos de defesa que a gente confunde com a nossa identidade, né? E isso é algo com o qual o meu público, filhas e filhos de mães e pais narcisistas, consegue se identificar totalmente, porque exatamente isso que acontece com a gente. A gente tem uma série de experiências que a gente conclui que a gente não tem valor, ou que a gente tem que se proteger, não é? E a gente acaba adotando mecanismos de defesa, como a nossa personalidade não somos nós, são mecanismos de defesa, né? Tem a ver, é uma resposta ao que aconteceu com a gente. Mas tem um processo aí de renascimento onde você descobre, peraí, cara, eu tenho uma essência. E essa essência, ela é luz. Sempre. Ela não é podre. Sempre. Sabe? Eu não sou feita de lixo. Eu não sou podre. Que a gente fica até com medo de descascar as camadas da cebola e ver o nosso âmago. Vai que a gente descobre que a gente é lixo mesmo. Uma coisa pior. Verdade. Né? E não é isso. Nunca é isso. Nunca. Nunca. Acho que em essência nós somos todos iguais. Em essência somos todos luz mesmo. Isso, exatamente. Então é incrível como isso teve esse poder de alterar a sua personalidade e como foi um processo todo para você se libertar e ter essa consciência. E também eu me identifico com o que você falou de será que eu vou falar sobre isso? Né? Nossa, eu tenho potência, é isso? Exatamente. Quem sou eu para falar sobre isso? E ao mesmo tempo que depois que você escreveu o livro, que você não me falou que você estava escrevendo, né? Você me falou quando ele já estava pronto, né? Foi uma coisa muito introspectiva. E olha que você é uma baita amiga minha. Mas foi um momento tão intenso emocionalmente, tudo que eu passei, que eu só precisei vomitar. Não podia falar com ninguém. Eu só tava fechada no meu mundo. Certo, exatamente. E tipo, como apesar das crenças limitantes anteriores, né, que você tinha a respeito da sua capacidade de escrever, né, e que aquela coisa, né, outra pessoa já enxerga outras coisas na gente, né? Mas enfim, a gente tem um processo aí de entender que a gente tem dons, não é? E que esses dons servem para o mundo e que a gente se satisfaz num nível muito profundo e também se recria. E se Sim, cura. sem dúvida. Sem dúvida. Quando a gente doa isso para o próximo. Sim, sem dúvida. Eu penso que além dessa cura, né, você percebe que você está no coletivo, né? Você está conectado com todo mundo. E quando você vive numa situação de autodestruição, porque essa fase ela é sedutora e é difícil sair, eu tive vícios, eu tive contato com drogas ilícitas, eu tive esse comportamento promíscuo, então eu tava gritando socorro por todos os cantos, né? Só que nem eu sabia do que eu tava gritando socorro. E a gente vive essa vida, assim, literalmente no automático, porque a gente não se conecta com o nosso próprio eu. A gente fica à mercê desse imaginário coletivo que fica dizendo como ser feliz, como ter. E você tem que ter um momento muito forte para você realmente se perguntar, mas peraí, o que sou eu? Né? Quem eu sou? Silvana, já respondo essa pergunta de 2018. E eu falo que esse momento da ruína, né, esse momento de desespero, de sofrimento, ele é importante, que ele te traz combustível para você agir. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu percebi que não era eu, que eu vivia uma mentira, que eu falei assim, eu preciso fazer isso, curar de alguma forma, mas não foi consciente também. Eu comecei a escrever porque foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu percebi ali, né, que a gente precisa conhecer a nossa potencialidade, construir algo eficaz, não só pra gente, mas pro mundo também. E o livro foi algo que eu fiz totalmente pensando em mim e que consecutivamente visa o bem comum. Então a gente vê que a gente está no coletivo o tempo todo, sabe? Indiferente dos nossos desafios internos. Quando a gente coloca isso para fora, a gente vê o quanto que a gente está ligados mesmo. Porque
esse senso, assim, se for ver, a gente não sabe nem mais ou menos o norte, né? Tudo não faz muito sentido para as coisas, né? Então você precisa realmente se conectar com você para as coisas começarem a fazer sentido. Do contrário, você vai buscar saídas, vícios que não são saudáveis. E foi o que eu fiz quando eu estava totalmente dormindo. Eu estava procurando alguma saída destrutiva e não tinha consciência do que eu estava fazendo. Eu achava que a vida era assim mesmo. E eu vejo muita gente fazendo isso. Gente casadas infelizes, gente. E não é só o vício, eu tô falando, gente. Não é o vício de drogas, é vício de pornografia, é um casamento que você tá infeliz e você tá lá. São diversos vícios. É um vício de comida que você não vai comendo, sabe, exaustivamente. São vários vícios que a gente pega como um pedido de socorro mesmo, e é um paliativo. A gente fica ali naquela zona de conforto porque parece que é muito amedrontador pensar diferente do imaginário coletivo. E no final das contas, se a gente tirasse o imaginário coletivo, a gente não pensaria tão diferente um do outro, penso eu, sabe? Eu também penso assim. Penso eu. Também penso assim. Eu acho que a gente não ia pensar diferente. A gente pensa diferente porque tem um sistema manipulador decadente que ensina coisas pra gente totalmente distorcido. E pra gente pertencer, a gente fica lá igual uma criança, assim, mãe, eu tô conseguindo? Querendo participar do me valida, me dá atenção, fala que eu tenho valor, não é? Por favor! Tira minha dor, aí vem as compulsões. Se não querem ver, tira minha dor, tira uma dor. Não, eu tô na festa, uhul, tá tudo certo, liberdade, uhul, né? Eu sempre preguei muito isso. Eu não sou aceita pelo sistema, então eu vou ser a revoltada, vou fazer tudo que não pode, como se aquilo fosse liberdade. Só que não, é uma outra prisão. Diferente, Exatamente. mas eu falo disso também no meu livro. Bom, Tari, é isso, né? Acho que eu Tá. respondi. O que eu queria, duas coisas que eu queria falar, na verdade, falar uma coisa e depois fazer uma pergunta. O que eu queria falar é, quando você escreveu esse livro, né, um processo seu de vômito, né, um processo de cura também, de ressignificar, mas aí ele finalizado, aquela percepção de, nossa, mas isso é de utilidade pública, né? E aí não vem até um senso de, por que que eu não compartilharia isso? Não, está errado eu não compartilhar isso. Meu, eu vim dessa dor, eu tive que processar isso, aquilo outro. E agora eu processei uma coisa de um jeito que é leve, que é construtivo, porque também dá para ficar na dor, não é? E claro, a gente não está aqui julgando nenhuma pessoa que está na dor, a gente sabe o que é isso. A gente Né? A gente precisa. sabe o que é isso. Mas assim, quando você consegue ultrapassar essa dor, transmutá-la em algo útil para você, vem um senso de responsabilidade, um senso de dever perante o mundo mesmo. E você não vê razão para não compartilhar aquilo. Se foi tão importante para você, você sabe que vai ajudar a resgatar alguém também, fora de você. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu terminei de escrever o livro, eu pensei muito em expressar minhas emoções, expressar muito tudo que eu senti de uma forma aberta, simples, para que a outra pessoa conseguisse entender e ela também se identificar, né, com aquela história. Quando eu terminei de escrever, não é falando, não é criticando, mas quando você vai buscar ajudas, sabe, em relação a abusos sexuais, basta uma simples pesquisa, você só vai encontrar comentários de ódio, de revolta. E, gente, eu não tô tirando a questão. É revoltante. De fato é. Mas eu acredito muito em frequência vibracional. E isso é uma coisa que eu acredito em energia. E para mim, frequência funciona igual o rádio, sabe? Se eu estou manifestando revolta, ódio, eu estou na mesma rádio que a pessoa que é o agressor. Não é porque eu estou numa causa diferente que eu estou diferente. E eu não quero ficar nessa vibração quando eu sei que eu posso modificar isso, transformar e sentir paz. Porque a paz, ela vem decorrente da compreensão dos fatos. Então, eu quero mudar de rádio e eu mudei de frequência. Então, eu particularmente, eu não gosto de ficar falando sobre estatística, porque é só você ir no Google, você vai saber quantas mulheres são abusadas sexualmente todos os dias. É uma informação impertinente e importante, claro, mas não é o meu trabalho, eu não quero ficar repassando isso. Eu quero propor soluções. Eu quero olhar para você e falar assim, ó, realmente é terrível isso. Sinto te dizer, você vai ter trauma pelo resto da sua vida, talvez, eu acredito, porque a sua alma foi ferida. Eu falando aqui, parece até que uau, ela superou. Eu tô nessa linha de processo de superação. A diferença é quando você admite que aquilo tem potência, sabe? Que aquilo tem poder sobre você, você consegue
parar na sua linha e distinguir o que que é meu e o que que não é meu, e o que que não é meu, o que que é trauma e o que que não é Uhum. trauma. Então você fica numa situação mais consciente da situação. Não significa que você não tem traumas, você sabe administrá-los, é diferente. Você consegue Isso. administrá-los. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas no meu trabalho, é isso que eu quero dizer quando eu estou em live. E eu não quero falar, eu não quero sentar aqui e ficar igual um robô, sabe? Parado. Eu quero que seja de uma maneira leve, eu quero me sentir ligada com vocês de uma certa forma, para que a gente divida, né? Para que a gente interage, divida situações. E sempre em busca da evolução da humanidade, não é minha. Como é que eu vou, sabe? Que nem você falou, Tari, quando descobriu, como é que eu criei toda essa questão de cura e vou guardar a informação para mim, a Sete Chaves? Do que eu aprendi sobre o coletivo se eu fizer isso? Não faz muito sentido, né? E foi por Isso. 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 Foi por isso o livro. E eu fico muito feliz de estar vendo ele aí prontinho nas folhas, ver minha Ai, que história. lindo! Pessoal, eu vejo que vocês estão fazendo algumas perguntas. A gente vai Sim. deixar mesmo um espaço para perguntas sobre este assunto, tá? Que aqui no canal a gente fala sobre um monte de coisa, e às vezes o pessoal acha que vai falar de mãe narcisista, pai narcisista, mas aqui a gente vai falar sobre abuso sexual e sexualidade feminina, tá bom? Então podem fazer as perguntas, depois a gente dá uma olhadinha e a gente vai deixar um espaço sim para responder. Eu queria que você falasse sobre o seu processo de criação do livro, já que foi esse um grande processo de cura seu. Eu sei que você tinha feito terapia anos anteriores, né? Mas que foi um outro processo, um processo inicial, não é? Mas como é que foi isso de criar o livro? Como que isso funcionou para você? Conta pra gente. Ó, sinceramente, eu acredito que eu fui muito conduzida por uma força maior aqui, que eu não consigo explicar em palavras, para levar isso adiante, que eu ainda estava na fase de não entender o quão eu podia ser capaz de falar, abordar sobre algo tão importante para todo mundo, né? E você falou um pouco lá no começo, Tário. Nosso primeiro senso, né, de realidade é com base nos outros, né? Quando a gente é infância, com base nos nossos pais, no seu caso, mãe narcisista. A gente não sabe, a gente não tem consciência do que somos nós, né? A gente é deixado se levar, né? Porque a gente precisa, a gente é dependente daquela pessoa. E o abusador geralmente é sempre alguém da família, no sistema intrafamiliar ou extrafamiliar. E quem abusou de mim foi um amigo da família que tinha liberdade para estar aqui, sair. Eu vivia na casa dele porque eu era amiga da filha dele. A gente era melhores amigas, viviam grudadas. Eu não tinha outra amiga a não ser ela. Por essa razão, eu fiquei totalmente vulnerável para a situação. E não foi uma vez, foram diversas vezes. Eu não tive esse cuidado nem educação dentro de casa. Meus pais, eles não. Minha mãe não é narcisista, meu pai também não. Só que eles são muito. Não, é que essa palavra é pesada, né? Falar ignorantes, mas faltou processo de diálogo. Eles deram o melhor que eles puderam. O melhor, dentro do que eles conhecem, eles deram o melhor e mais ainda. Só que essa falta de educação sexual, essa falta de conversa fez com que tudo isso virasse uma bola de neve dentro de mim. E eu lembro que essa pessoa que cometeu abusos sexuais comigo, ela fez o mesmo com a sobrinha dele. E isso eu lembro. Minha mãe, no dia, minha mãe me puxou para conversar e falou assim: ele fez o mesmo com você? E eu, criança, naquele momento, eu senti uma mistura de sentimentos. Eu não consigo explicar exatamente como, porque você é muito nova. Mas eu senti uma mistura de sentimento como vergonha, porque ele falava assim, seus pais vão ter vergonha, sabe? Ele manipulava, porque todo abusador ele tem essa fase de aliciamento, né? Ele vai te conquistando, mas te manipulando. E voltando ao assunto, quando minha mãe me perguntou, eu fiquei travada, eu não consegui dizer que sim. Mas hoje, analisando, e eu também não posso falar com propriedade, porque quando você é criança, as suas memórias elas podem ser reais, né, de sentimentos, ou a gente pode dar uma mera fantasiada também, mas eu acredito muito no sentir. Quando você sente uma coisa, isso é fato. Uhum. E eu lembro que eu não me senti protegida, sabe? Eu não me sentia, assim, confiável para poder dizer, sabe? Ah, fui. Tanto que o meu processo de falar depois, também na fase adulta, foi muito difícil. Não foi uma coisa simples de falar, ó, aconteceu isso. Não foi um desafio muito grande.
E não é um assunto ainda que a gente fala com naturalidade. Todo mundo sabe do livro. Meu pai foi comigo buscar meu livro quando ficou pronto. Meu pai foi lá na editora, conheceu todo mundo, conheceu o diretor, conheceu o diretor da Giostre e tudo mais. Mas mesmo assim, não tem aquela liberdade para poder falar, sabe? Aquela, assim, que nem eu estou sentada aqui conversando com vocês, falando detalhadamente. E eu sei que é um Uhum. processo difícil para eles ouvirem, porque acho que pais devem se culpar também. Deve se culpar muito. E aí a gente retoma. Uma simples conversa salva as vidas, salva a vida. E foi essa a ideia do livro, sabe? O processo de livro. Eu sempre gostei muito de palavras, muito. Palavras eu posso falar e sabe, eu até escrevi um post sobre isso. Com palavras eu posso levar a pessoa no seu auge da alegria, usando as palavras certas. Se eu harmonizar elas, eu levo alguém para o seu estágio de alegria. Mas se eu quiser ferir alguém também, eu posso levar a pessoa à loucura só com palavras. Uhum. E como eu tenho essa. Eu gosto mesmo de palavras, eu gosto de ouvir a palavra, eu pensei assim: eu posso tocar o coração de alguém com essas palavras, sabe? Eu posso fazer isso ir adiante. E esse processo do livro foi muito o que eu posso deixar enquanto pessoa para a humanidade. Eu acho que se eu partisse daqui, deixando isso como uma pendência, eu iria com uma falta, eu iria com um vácuo, sabe? Talvez eu vá viver a vida e eu não vá trabalhar com isso, não sei. Mas se eu não fizesse isso, seria uma falta com o universo. E hoje eu Olha, entendo a importância disso. Seria uma falta com o universo. E antes eu não reconhecia essa minha importância, sabe? Se alguém me falasse isso, eu ia falar, eu falar sobre isso, será que é tão importante assim para o universo? É, e todo mundo tem a sua é, importância, senão eu não estaria aqui. é, exatamente. Cara, você falou um negócio muito importante. Eu gosto de dar um exercício para as minhas clientes de se imaginar no leito da morte. Imagina que você está no leito da morte, você vai embora e você tem que dar uma revisada na sua vida. E quando você está nessa posição, você consegue ver, ao meu ver, com mais clareza o que ficaria como pendência, né? Porque a gente tem, às vezes no dia a dia, a gente não leva tão a sério as nossas vontades, as nossas curiosidades. Mas quando você dá esse passo para trás e pensa, não, pensa que eu vou morrer e eu vou morrer e a minha vida vai acabar e vou dar essa revisada na minha vida. A gente percebe que tem umas coisas que são nossas, que a gente tem que deixar, né, no mundo. Então isso é muito legal que você falou isso. Eu queria te perguntar também como que esses traumas afetaram a sua identidade, que você falou, eu não era eu. Então, o que é isso? Como que afetou a sua identidade, a sua Repete, não vi. sexualidade? Porque você falou, eu estava vivendo uma personalidade que não era eu. Então, eu queria te perguntar, o que que isso significa? Como que afetou a sua sexualidade, a sua feminilidade, a sua capacidade de outras coisas em outras áreas da sua vida? Como que isso afetou você? Tá. Como eu comentei um pouquinho atrás, que é o senso de realidade na fase da infância, com base nas outras pessoas. Então imagina alguém que te feriu, sabe? Estimulou você de forma precoce na sua sexualidade, te violentou. Eu fui construindo uma identidade com base do que eu ia vendo no externo, não do que eu estava vendo no meu interno. Então, na adolescência, eu tive várias outras relações no qual eu continuei me permitindo ser abusada, eu continuei me permitindo ser violentada em todas as situações, tanto nas amizades, sempre era uma situação abusiva, sabe? Nas amizades, nos relacionamentos. E, como eu disse, eu tive uma personalidade promíscua, né? E na sexualidade em si, a gente aprende tanta informação distorcida, né? O sexo ele é tão banalizado que essa atriz pornô encarnou assim, em mim, sabe? Ah, eu Uhum. sou uma mulher que tem uma energia sexual, eu sou fatal e blá blá blá. E eu não sabia me comportar como uma namorada, eu não acreditava que eu tinha esse valor para isso, né? Eu não acreditava que eu tinha algo para agregar. Tanto que quando eu conhecia as pessoas com que eu me envolvia eram parecidas, né? Eram homens parecidos. E quando tinha um diferente, eu não sabia lidar. Quando era o homem legal, eu não sabia me comportar como uma namorada. Porque na minha cabeça eu pensava, se a gente se relacionar, vai acabar, porque eu não tenho mais nada para agregar. Então eu não vou fazer nada. Então eu vou encerrar essa relação, porque não vai a lugar nenhum.
E isso é muito doloroso. Cabeça Isso é das muito pessoas é incrível, né? As coisas que a gente pensa, Ave Maria. Gente, isso é muito doloroso, porque você continua se permitindo ser mutilada, sabe? Você continua se permitindo ser ferida e você não tem a mínima noção do que você está fazendo com você, gente. Essa é a pior verdade. E na penetração em si, eu não tive traumas, eu não tive bloqueio com isso, porque tem muitas mulheres que têm. Só que hoje, olhando para trás, eu não sentia o menor prazer, sabe? Eu só estava realmente reproduzindo um comportamento automático. Não, não tem como, sabe? Eu estava realmente dormindo, achando que sabia o que estava fazendo, porque, como eu disse lá atrás, eu era contra tudo que falavam para mim que era certo, porque eu queria ser diferente. Meu lado revoltado era assim: se falava para mim sim, eu falava não, só para contrariar. Não sabia nem o que estava fazendo, eu estava numa outra prisão. E nisso, essas pazes com a sexualidade começou muito em 2017. Eu comecei a questionar as minhas relações. Desde quando eu terminei meu relacionamento, na verdade, comecei a questionar muita coisa. Mas eu comecei a sentir mesmo essa necessidade de mudança, de perguntar quem é você, o que que você quer. Perguntar, viu? Não quando eu acordei. Foi em 2017. Eu lembro que eu tinha um amigo e a gente dava super bem. A gente saiu, a gente estava numa festa. E quando chegou no apartamento, a gente teve relações, eu dormi e de repente eu acordei com uma vontade de chorar, não sei da onde surgiu essa vontade de chorar. E incontrolável, e assim, a garganta dando nó. Eu fui lá, acordei ele e falei assim, ó. Eu tô com vontade de chorar. E eu tava super feliz. Isso não é meu, então só pode ser seu. Eu A tava começando bruxa. a... Foi muito hilário esse dia. Aí meu amigo fez assim: o que você tá falando? Eu falei assim: eu acho que se você não tá bem, é melhor você ir embora. Depois a gente conversa. E aí, no meio do caminho, ele mandou uma mensagem pra mim. Ele falou assim: você é muito bruxa. Aí eu falei assim: por quê? Aí ele: eu realmente tava com muita vontade de chorar, porque você foi a primeira mulher que eu estive depois de 7 anos de casado. E eu não soube lidar. Ele falou assim: é estranho estar com outra mulher. É estranho pegar na pele de outra mulher. E a gente era amigo, acho que por isso que ele teve liberdade de falar isso pra mim. E isso deve ter sido tanto importante pra ele quanto pra mim, porque quando ele respondeu que eu tinha razão no que eu falei, gente, que mais que eu peguei dos outros que eu não sei? Pois é. Qual foi essa relação de conexão energética que eu não sei? E foi muito Uhum. importante pra mim. Foi um momento que eu falei assim: não quero mais me relacionar com ninguém enquanto eu não tiver total clareza do que eu quero. E eu me fechei mesmo. Parei em 2017. Só que em 2018 eu encontrei uma pessoa que estava que sempre esteve na minha vida desde 2008 e foi uma relação amorosa, genuína, que fez com que eu retornasse a ter relações sexuais, mas foi de uma forma diferente, já foi uma forma de amor, Uhum. sabe? Já foi uma forma Uhum. consciente, sabendo que quando eu permito que outra pessoa toque no meu corpo, eu tô oferecendo tudo que eu tenho de bom e também tudo que eu tenho de ruim, sabe? Então você realmente tem que saber com quem que você tá. Porque como é que você vai se relacionar com alguém que você não conhece e você vai vomitar um problema seu? No meu ponto de vista, é muito egoísta, sabe? Eu chegar na pessoa, nem conheci, não tô bem, tô na festa, vem cá, vamos sair comigo pra eu ficar bem. Como assim, sabe? Você não sabe o processo da pessoa. E vice-versa, vai ver a pessoa tá num processo muito mais confuso ou muito mais pesado do que o seu, até mais negativo que o seu. E você consome tudo aquilo e vira uma mistura. E você não sabe nem quem é você, sabe? Hoje, que eu não tô tendo relações sexuais, eu sei exatamente qual que é a minha energia. E antes eu não tinha essa clareza, sabe? De energia sexual. Pra mim, passava totalmente despercebido. E retomando, aí eu voltei a ter relações sexuais com essa pessoa, mas de uma forma genuína, já foi de uma forma consciente, presente, mas a gente terminou em 2019 e desde que a gente terminou, eu nunca mais tive relações com ninguém. Eu estou mais de um ano e pouco de celibato. Mas por essas questões, porque hoje eu levo tão a sério essa questão da nossa sexualidade, o quanto é importante, o quanto que é lindo, sabe? O quanto que é puro, que eu tenho que tomar isso muito cuidado. Quem é que eu permito que entre no meu mundo? Não é uma questão de certo ou errado. Eu já estive no outro lado, já estive do lado libertina, eu sei como é que é.
Eu não preciso passar de novo para aprender. Eu acho que eu ficaria 1 ano, 2 anos, 3 anos de celibato, o quanto for preciso, o quanto for necessário, até que realmente encontrar alguém que esteja na mesma frequência que eu e que a gente saiba usar essa energia de uma maneira construtiva e curativa, né? Porque uma energia sexual numa conexão entre outra pessoa, você tem processos de autoconhecimento e curativo também. Você consegue ter isso, sabe? Porque é tão íntimo, tão profundo, que vocês conseguem se conectar de uma forma além, sabe? Que seja de uma forma saudável. E é isso que eu quero pra mim hoje em dia. E o que que é essa forma saudável? Isso que você fala. Hã? Eu tô falando muito hoje! Mas é para você falar, amiga. Eu te trouxe aqui para te entrevistar, para você contar as histórias. Eu tô aqui só te ouvindo, trazendo a sabedoria. A live é sobre o seu processo, o seu livro, que é de utilidade pública, que vai ajudar muita gente mesmo. Ainda mais você tendo essa abordagem de olhar para essa questão tão tabu, tão sombria, por um certo lado, né? Com tanta amorosidade, com uma proposta na solução, que é o que eu gosto também. Então, é muito. Na nossa sociedade, a nossa educação sexual é a pornografia. Nossos pais não conversam com a gente. O que eles vão falar também? Eles né? Eles não sabem de nada também, né? Tive você. Eu sei como fazer um filho. Eu tive você, seu irmão. Pronto, educação sexual, né? Então, para a mulher, já é confuso você ser uma mulher não tendo sofrido pedofilia. Isso já é confuso, porque você entra na adolescência, ninguém te fala nada. Você não entende que tem uma necessidade de saber se proteger. Ao mesmo tempo que você entra na adolescência, você é hiperestimulada para pensar na sua aparência e para se tornar o máximo de objeto sexual, para atrair o máximo de olhar masculino, sendo que simultaneamente te falam, você é suja por ter uma sexualidade própria, viu? Né? Então isso dá uma mistureba na cabeça da mulher. Eu digo que é assim que a gente ensina uma mulher a ser estuprada. Você simultaneamente hiperestimula a sexualidade dela desde uma idade muito nova, quando ela não tem noção, mas os pedófilos já têm noção, né? Os homens mais velhos já têm noção, toda mulher sabe, né? Quase toda mulher sabe e passou por isso, de quando era menina, teve que passar por um monte de coisa nas mãos de homens mais velhos, né? Às vezes os homens um pouquinho mais velhos, mas às vezes muito mais velhos. Então você é hiperestimulado para achar que o seu valor está na sua aparência, e enquanto você pode atrair um homem, simultaneamente que te falam, você é suja por ser sexual. É assim que você ensina uma mulher a ser estuprada. Sim. Porque ela não... Estuprada no casamento também, né, gente? Não é só estuprada, a gente não tá falando de uma relações superficiais no dia, não. A gente tá falando no casamento. Daquela mulher que fica ali, eu preciso ter relações com meu marido, senão ele vai procurar outro. Ai, que saco, eu não queria. E ela vai lá e se permite ser estuprada para não perder o marido. Ou seja, o que ela conhece sobre ela? O que ela conhece sobre a sexualidade dela? Que serve para o homem. Mas que se ela se conhecer e aprender o que ela quer e aprender a falar sim no momento que ela quer. Não no momento que ela acha que ela é obrigada a falar sim, não é? Ou para ter a pessoa também. Isso. Porque tem aquilo de... eu não vou ter experiências sexuais porque é sujo, né? Aí a mulher não consegue se descobrir. E aí ela vai ter uma experiência sexual, aí ela acha que o papel dela é que nem nos filmes pornô. É fingir que você está tendo orgasmo para massagear o ego masculino. Ou que você não pode ser atriz pornô porque isso é sujo, mas você é obrigada a dar para o seu marido. Porque a cultura vai te falar, sabe como homem é, né? Se você não fizer em casa, então o cara vai buscar na rua. Aí a mulher já fica, mas eu tenho filhos, eu tenho uma família. Eu sou obrigada a segurar esse casamento, transando com meu parceiro, com quem às vezes eu não quero transar. Mas como eu não tenho uma sexualidade própria, né? Eu não descobri o que faz sentido, não faz sentido para mim, eu também não consigo dialogar com meu parceiro. Eu não consigo falar para ele o que faz sentido, o que não faz sentido. E parece que não tem espaço. Ela não se conhece, como ela vai saber? Exatamente. Então o que ela faz? Ela transa, não querendo. Vou ser estuprada, não sei o que eu tô fazendo mesmo, a vida é assim mesmo, eu não falei lá no começo. A vida é isso. O que tá acontecendo, a gente fala. O melhor argumento é a vida é assim mesmo.
A vida é assim, homens são assim, casamento é assim, sabe Não como é é. que é, né? Não é, gente. Assim, eu conheço ambos e eu sei que a Thalia, a gente conversa muito sobre isso. Tanto a mulher louvável, vendida pelo imaginário coletivo, tanto quanto a mulher libertina, as duas sofrem. Porque tanto a libertina tá Hum, querendo pertencer e a louvável também. As duas estão uhum, na busca de pertencimento, né? E quando uhum, você não se conhece a si mesmo, e eu falo, eu tive uma relação sexual saudável com essa pessoa, só que só quando a gente terminou que eu realmente também desaprendi a maneira como eu me conhecia. Então, eu me desaprendi sobre tudo. Eu tive que me desconstruir para reconstruir. Eu amo falar essa frase. Me desconstruir para reconstruir. E isso é sobre tudo, gente. Se a nossa alimentação ensinaram para a gente errada, se a religião, desculpa falar, ensinaram também para a gente de maneira distorcida, se o relacionamento ensinaram para a gente de maneira distorcida, a família. Você acha que a maneira como a gente se relaciona até na masturbação também não está errada? Óbvio que tá, sabe? Óbvio. Então eu também tive que desaprender, porque quando eu queria chegar ao meu orgasmo, eu já sabia o que fazer. Só que também aquela situação estava tão automático que eu não tinha noção que aquilo poderia ser importante ou construtivo, que eu poderia reverter aquilo a meu favor, que eu poderia abastecer essa energia e não descarregar. E hoje a gente descarrega muito essa energia, quando a gente pode usá-la para muita coisa. E eu tinha muito problema de atenção. Eu tinha déficit de atenção e eu conheci uma menina que trabalha no Tantra que falou assim pra mim, Sá, vai mudando até a maneira como você se masturba. Muda tudo, vai se conhecendo do zero de novo. Porque não é assim, a gente sempre tem algo para aprender. E ela falou assim, quando você chegar ao orgasmo, mentaliza aquilo em algo que você quer, sabe? Ah, eu preciso de foco para estudar para a prova. Ah, eu preciso me concentrar no meu projeto. Joga essa energia para algo que você queira. E eu comecei a perceber que eu estava ficando muito focada sempre na faculdade. E aí, de novo, entrei na armadilha, porque a gente tem que estar em alta observação nas nossas ações o tempo todo, gente, o tempo todo. Quando eu vi que fazia resultado, o que, que eu fazia? Toda vez que eu tinha prova, vou me masturbar. Ou seja, já não estava nem mais conectando comigo de novo. Vou tirar A na prova. Ah, não, A não existe. Vou tirar 10 na prova. Uhul! Vou ser uma siririca. Então, eu também. Gente, é sério, assim, você tem que realmente estar sempre observando as suas ações, porque você pescou um pouquinho e você já está no automático de novo. E então, eu comecei a estudar algumas coisas e eu comprei uns vibradores só para estimular o clítoris. E quando eu realmente um dia cheguei num orgasmo que eu nunca tive na minha vida, nem com ninguém, nem sozinha, nem blá blá blá, eu comecei a chorar. Chorar, 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 chorar. Foi um choro tão lindo. Um choro de assim, gente, como é bom estar comigo. Como é bom gostar da mulher que eu sou. Como é bom ser eu, sabe? Foi um choro tão genuíno, gente, que eu adoraria que toda mulher sentisse isso na vida. E eu agradecia tanto a Deus de falar assim, Deus, obrigada por estar me dando essa oportunidade de ser eu, sabe? E, de novo, gente, eu vou ser muito hipócrita se eu falar que eu sou essa mulher todos os dias. Não sou. Eu tenho um problema com a sexualidade também. Inclusive, eu estava conversando com a Tara esses dias. Um dos problemas com a sexualidade é achar que eu tenho que me comportar como um modo de uma mulher para poder ser respeitada ou para poder ser levada a sério. Sendo que eu prefiro muito mais um assunto de, às vezes, até falar um palavrão no meio, de ser eu mesma. E eu me sinto mais eu, sabe? Do que tentar ficar atingindo essa pessoa que eu não sou. E eu entro em conflito com isso ainda. Também entro em conflito com a mulher ideal para casar, que eu não sou. Porque eu cresci no ambiente de família falando o tempo todo, né? Ah, que você nunca vai casar. Ninguém vai querer casar com você. Então eu cresci ouvindo isso também. Então eu tenho sim esse conflito, sabe? Ah, será que eu não vou ser essa mulher? Na minha cabeça tem total consciência. Eu não vou ser essa mulher que cala a voz ou que se oprime para poder ter um marido. Não vou conseguir. Eu sou questionadora, eu vou falar mesmo. Se ele que aguente. Então, se for para ser assim, eu não vou casar, então eu não vou casar. Então eu tenho esse conflito comigo ainda, sendo que a gente está vendo a evolução muito linda dos homens também, sabe? E se eu Uhum. me sinto merecedora, com certeza eu deveria acreditar que eu também vou atrair um homem assim, sabe? Que vai querer uma pessoa do seu lado e não uma mulher para sei lá, para ele
alimentar a masculinidade dele tóxica, sabe? Porque a gente sabe Uhum. disso, né? Os homens, quando precisa, sei lá, ser dependente de uma mulher ou mandar uma mulher, ele tá alimentando algo tóxico dele também. E eu acredito que eu mereço um homem que seja diferente. Então, eu tenho que mudar essa crença minha. Essa é uma das coisas que eu tenho um atrito comigo, com a minha sexualidade. E a gente tem que falar abertamente, né, tá? É sobre isso que a gente falou, Óbvio. né? A gente vai falar abertamente. Exatamente. E uma das razões também que eu queria fazer essa live, e depois eu não sei quanto tempo a gente tem, mas talvez pouco tempo a gente pode dar uma olhada nas perguntas, tá? Vamos. Mas eu esqueci que eu queria falar nessa live, então já vamos para as perguntas que eu já me distraí. Tariana pela Tariana. Eu sendo Menina, eu, né? não, e eu participei do programa de rádio de TV, tinha psicólogo lá, tinha não sei o que lá. Eu esqueci o que eu ia falar. Aí eu olhei pro moço e falei assim, moço, eu esqueci. Um fã. Não, aqui tem uns comentários que eu vi que o pessoal não entendeu o que você estava querendo falar, e eu acho muito importante a gente adentrar nisso. Tá, Porque, né? Então, aqui, ó, a Daiane perguntou. Ela falou, aliás, complexo colocado assim, porque parece que a mulher que facilita o estupro, e não é responsabilidade da mulher qualquer tipo de estupro. E tá. Eu vou aí, né? Isso, fala aí. eu tenho algo muito legal para falar sobre isso. É muito legal mesmo, que foi aí onde eu mudei umas ações minhas. Talvez tenha essa confusão mesmo de falar estupro, porque é uma palavra pesada. Então ninguém quer assumir que já compactou com isso de alguma maneira, porque ela é pesada. E, como a gente estava falando, a gente tem educação com os filmes pornôs, a gente não aprende com os pais. E eu fui essa mulher que contribuiu com a pornografia do estupro, porque eu me comportava de uma maneira que não era eu, me permitia, um exemplo, me permitia ser agredida, né? Ou aquela coisa que machucava para poder fazer o meu papel de mulher. Então, isso é um estupro, gente. Você está se permitindo ali ser estuprada, sabe? Você não quer aquilo, não está sendo de uma maneira consciente. E quando você assume isso pra você, porque eu não acredito na separação. Se eu vivo numa sociedade onde tem machismo, onde tem femicídio, onde tem racismo, eu faço parte disso. E se eu não reconhecer que eu faço parte da sociedade, como é que eu vou mudar os meus comportamentos errados? Quando eu assumi pra mim que eu já contribuí, e é difícil você olhar pra você e falar, nossa, credo, que nojo, eu já contribuí com isso. Mas é lindo, porque te faz você se transformar e você repassar isso adiante. Porque quando você fala, gente, outra pessoa se identifica, a pessoa também pode curar. Isso é muito importante. Essa semana eu li um post de um cara que falou assim que em grupos de reuniões de homens, ele falou que ele assumiu que já tinha sentido atração por o homem. E eu sempre falava isso com os meus amigos. Eu sempre falava, você não é possível você nunca ter sentido uma atração por um amigo seu. Não tô falando que você é gay, não tô falando que você quer, mas uma atração não é possível. Porque eu também já senti, mas aí também a gente entra numa outra cilada. Atração é uma coisa, outra coisa é você falar assim, ah, vou sair com outra mulherzinha porque é bonito. A pornografia mostra que duas mulheres juntas é bonitas. Então é uma Uhum. grande diferença entre você achar que tá sentindo atração por uma outra mulher para poder oferecer aquilo para outro homem, ou de fato você sentir. E eu já senti, e eu falava assim, gente, se a gente começar a falar com mais naturalidade as coisas, a gente vai ter tanto autoconhecimento, e não é pelo mundo, é a gente realmente se integrar, ter essa integração com o nosso próprio eu, e poder determinar o que você quer, o que você não quer. Por mais que eu já tenha sentido atração por uma mulher, eu não gosto de mulher, então eu posso assumir que eu não quero. Por quê? Porque eu acessei isso. Por isso que é importante, sabe, a gente pegar, analisar nossas situações e não achar que, eu não faço parte disso e pronto, acabou. Eu já contribuí com racismo também, já fiz comentários assim desnecessários de amigos porque tava todo mundo fazendo. Então, assim, gente, se você não assumir, como é que você vai mudar isso, né? E outra pergunta, tá? Você acha que você ia passar para outra pergunta? Na real, eu queria também fazer um comentário aí, só para ficar muito claro, porque quando se trata de assunto tabu, os gatilhos emocionais são fortes, né? O que a gente está querendo falar aqui, Daiane, é que da mesma forma que, por exemplo, quando uma criança sai de um lar abusivo e ela só aprende o abuso, aí ela tem dificuldade em falar não para as pessoas como adulta. Ela tem dificuldade em estabelecer limites. Não é que ela é culpada pelo fato de que as pessoas tóxicas que ela vai atrair escolheram aproveitar da incapacidade dela de falar não. Não é questão de culpa, é questão de causa e consequência. As minhas Ação e clientes. É só isso. O que a gente está querendo falar aqui é que a sociedade ensina um treco torto
sobre o que é a função da mulher sexualmente. E a gente absorve. Não é questão de a gente é culpada pelos abusos que a gente aprende, é que a gente não aprende diferente. A gente não aprende diferente, a gente acha normal uma mulher transar contra a vontade dela para segurar um casamento. A gente acha normal um homem velho ficar com uma menina menor de idade. Ah, homens são assim, sabe? Tudo é naturalizado, tudo é normalizado. Quando uma criança pede ajuda dentro da família, que ela foi vítima de abuso sexual, você acha que a família tradicional, de forma geral, acredita nessa criança? Não, Não. não, não, não. E isso é que contribui pelo silêncio dos abusos sexuais, até para você não acessar essas emoções, porque ninguém te dá credibilidade. As pessoas que cometem o agressor, geralmente é uma pessoa respeitada na sociedade, é uma pessoa com conduta impecável. Então as pessoas olham, nossa, mas ele jamais faria isso. Faria. E como faria? Sabe? A normalização dos atos, entrando nesse assunto das ações inconscientes, eu perdi a minha virgindade de uma maneira totalmente estuprada. Hoje eu posso falar com total propriedade. Eu tinha 15 anos, e o menino tinha uns 19 anos. E ele falava assim, eu não vou conseguir esperar tanto tempo. Ele começou a me pressionar, eu, sem ter esse autoconhecimento, sem saber impor limites, sem entender o que está acontecendo, porque é normalizado, sabe? Uma situação dessa normalizada, é normal o cara ficar te pressionando para você transar, então você tem que transar. E eu perdi a virgindade de uma outra forma totalmente traumática. Totalmente. Então a questão não é culpa, é a questão das nossas ações inconscientes que faz a gente continuar atraindo as mesmas situações até que a gente acorde. Eu falei lá no começo, eu tive várias outras relações no qual eu continuei me permitindo ser abusada. Por quê? Porque eu estava no piloto automático, eu estava no ciclo repetitivo, eu não tinha acessado aquela... Eu não tinha compreendido aquela situação que aconteceu comigo na infância. Portanto, aquilo precisava ficar repetindo na minha vida. Enquanto eu evitasse, se eu estivesse evitando, até hoje já está acontecendo. Enquanto você evita, ela continua acontecendo. Até que você pare e fala, não, o que esse conflito quer dizer sobre eu mesma? E aí você consegue Pronto, mudar a situação. pronto. Do contrário, não. É muito importante deixar claro que no trabalho da Samara e no meu trabalho não se trata de culpar quem quer que seja. Se trata de aprender o que foi ensinado, ser muito honesta consigo mesma a respeito de como que você aprendeu. Você nem teve culpa de ter aprendido, mas foi o que você aprendeu. E agora, sem perceber, como você só introjetou um padrão torto, você não sabe identificar abuso. O negócio está acontecendo, você está se sentindo com nojo. Não é na Dor. hora. Dor física, psicológica, mas você não sabe falar não. Porque abuso sexual é normalizado. Isso não quer dizer que é culpa da mulher. Da mesma forma que eu, Tariana Lima Rocha, atraía amigas, namorados, pessoas abusivas na minha vida. Vez após vez. Por que cliente roubava de mim? Namorado roubava de mim? Amiga roubava de mim? Minha mãe roubou de mim? Como que eu só atraía gente abusiva? Aí eu parei para pensar. Peraí, tem um histórico de eu achar que eu só tenho valor se eu falar sim para todo mundo. Caramba, esse histórico veio de uma coisa torta que eu aprendi na infância, que eu sofri abuso. Eu achava que eu não tinha valor e que a única forma que alguém ia escolher para estar do meu lado é se eu nunca falasse não. Isso é ensinado sexualmente para mulheres. Que o valor dela só está no quão atraente ela é. Não em ser sexual para ela mesma, mas em ser um objeto para o outro. Isso é Sim. normalizado. E a gente tem que entender que a partir do momento que a gente introjeta esses padrões, não é nossa culpa, porque a gente não estava nem consciente para escolher isso. Nos ensinaram isso. E foram pessoas inconscientes que nos ensinaram. E alguém inconsciente ensinou para essas pessoas. Então aqui a gente está falando de consciência. Enquanto você não entende que a sociedade, as suas experiências pessoais te ensinaram coisas tortas, e que porque aquilo é normalizado, você não fala não. Suas amigas não falam não, ninguém fala não, por que você vai ser diferentona agora? Não é? De novo, a vida é assim mesmo. A vida é isso. A vida é isso. Você entendeu? Então, não, isso é importante que fique muito, 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 muito claro isso. Que isso não se trata de culpabilizar a vítima, ok? Quando a gente fala que as mulheres são ensinadas para serem estupradas, a gente não está falando que elas sabem, tanto faz o que acontece com elas se elas forem estupradas, afinal, foi ela que não conseguiu se proteger. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do sistema todo.
Eu não entendo uma coisa, por que que a sexualidade da mulher ela é tão ofensiva? E hoje eu não consigo compreender isso. Por que que é algo assim que se você acessar... Porque eu vejo muitas mulheres, não tô falando agora, tô falando das mulheres mais oprimidas, sabe? Elas ignoram a sexualidade dela como se não fosse algo importante. E você tá vivo, sabe, gente? Comer é uma coisa muito importante porque está te nutrindo. Beber água, sabe? Está te hidratando. Olhar, você tem visão, sua mente você pode criar. E por que que a sexualidade não é importante? Me fala, por que que ela não pode ser vista com tanta naturalidade e beleza como ela significa? Por que que a gente não olha para essa questão e começa a ver mais amor, sabe? Mais beleza naquilo. Eu assisti um programa que falava sobre cura e um dos episódios era sobre o prazer. E várias mulheres falando que nunca olhou para sua vulva, nunca colocou um espelho lá. Outras falam que é feio, que não vai olhar. Como você pode achar algo que é seu feio, sabe, gente? Eu não tô falando isso, mas eu tive esse processo de cura, de conexão. Então, eu tô jogando essas perguntas para vocês, mulheres, quando saírem da live, olhar para você no espelho e falar: por que eu faço isso? Qual a razão, sabe? Por que que eu me bloqueio? Por que que eu ignoro? Por que que eu não faço isso por mim? Da onde que surgiu isso, sabe? Quem foi que incutiu isso em mim? Coloca um espelho lá, gente. Se olha tudo, olha o ânus, olha a vulva, olha cada detalhe. E uma coisa que eu achei muito legal nesse programa é que ela falou que, novamente, esse imaginário coletivo aí, esse marketing da vida perfeita, mostra um tipo de vagina, meu Deus, que coisa linda, uma bonequinha, rosinha, que Aí você olha pra você e pensa, nossa, eu nasci deformada, gente. Essa minha não é isso, não. Será que eu pinto todo? Tipo assim, eu tenho. Então é isso que a gente tá falando. Tudo que nos ensinam sobre a nossa sexualidade tá errado, cara. É um negócio que... E ao mesmo tempo que a gente não pode se descobrir, senão você é uma puta, você não tem valor. Você entendeu? É isso que a gente tá falando. Isso é muito delicado. É outra coisa. E o legal, que eu até falei sobre o post essa semana, é que quando você realmente consegue fazer as pazes com essa sua sexualidade de uma maneira pura, genuína e inocente, sabe? Conforme você fosse uma criança, esses comentários não têm mais poder sobre você, gente. Não tem. Você não consegue mais, assim, achar que um comentário que alguém fez sobre você, sei lá, sobre o seu corpo, ou a maneira que você se comportou, diz ou define você. Mulher não tem rótulo. Eu li num livro esses dias que me trouxe uma compreensão muito linda sobre rótulos. E eu nunca entendi por que eu nunca gostei de rótulos. Quando eu li esse livro, eu falei, tá explicado que eu odeio rótulos. Rótulo para tudo. Tô falando para casamento, rótulo para amizade, rótulo para método de vida, rótulo para tudo. Eu sempre detestei. E nesse livro, ele falava assim que a gente não rotula nada para alegria, a gente não rotula nada para amor, a gente não rotula nada para saúde, a gente não rotula essas coisas. Por quê? Porque elas são sentidas. E a partir do momento que eu rotulo um casamento, perde sentido. Por quê? Você deixou de sentir, para que você vai rotular? Ninguém rotula amor, ninguém fala assim, vou rotular amor porque eu acho que amor é... Não, você só sente. Alegria, você vai rotular alegria? Peraí, vou controlar essa alegria porque eu preciso rotular ela. Por que ela veio? Não, você só sente. Você só sente. E aí eu compreendi, eu falo, por isso que eu não gosto de rotular a mulher. Por que eu vou rotular? A partir do momento que eu rotulei uma mulher, deixou de ser mulher. Mulher é mulher, não precisa de rótulo nenhum. E não é só mulher, é tudo, não precisa de rótulo. Colocou rótulo, perdeu a eficácia, perdeu o sentido. E eu queria compartilhar isso aqui hoje, falar sobre isso, porque eu também tenho esses conflitos, novamente, de achar qual tipo de mulher que eu deveria me comportar. E eu não preciso de definição nenhuma, gente. Nem eu, nem vocês, nem ninguém. A gente não precisa de definição nenhuma. Ó, aí você falou uma coisa muito importante, gato não pisa no meu computador. Então, tô perto e tá cheio de gato no fundo, eu tô tentando administrar para as coisas não caírem, eles estão carentes. Mas... Enfim. Sabe, quando você só se vê representada de duas formas, ou você é uma puta ou você é uma santa. São as únicas opções para a mulher, né? Hoje em dia tá mudando aos poucos e pá, mas a gente tá na fase da confusão Master Blaster, né? Que mulher tá confusa, homem tá confuso, a ideia de gênero tá mudando para todo mundo, ninguém sabe mais como se comportar, homem não sabe como abordar a mulher não sabe o que fazer, ela quer, mas não quer, mas quer não tá trancada, tá emocionalmente. Então tá uma confusão danada. Então, infelizmente,
Quando você quer se descobrir, quer descobrir uma energia sua, por exemplo, uma energia sexual, e você olha para fora, só te dão duas opções. Só tem isso ou aquilo. Se você tem qualquer outro comportamento, você é esquisita, você vai perder o seu pertencimento social, que é uma necessidade psicológica. Ó, vai fechar em 30 segundos essa live. Vamos encerrar e eu vou fazer um xixi, porque eu sou dessas, então daqui a 2 minutos a gente retoma. Vamos, Pode avisa ser? todo mundo. Mas e as perguntas, Tara? Será que a gente tem que colocar print nas perguntas? Cara, Porque putz. Ó, 9 segundos. Você consegue tirar print? Vixe, já era. Adeus. Voltem e façam as perguntas. E aí, meus amores, bora recomeçar aqui a nossa live, porque o Insta dá aquela cortada depois de 1 hora. Bora recomeçar. Esperar a Samara chegar. Ó, aproveita quem tá aí. E aí, pessoal, Cinti, Silvana, e aí, gatona, Regina. Ó, aproveita, quem tinha pergunta, já lança aí as perguntas, que a gente infelizmente perde as perguntas quando a live termina. Eu lembrei de uma pergunta que eu vou perguntar para Samara agora, tá? Mas acho que só amanhã. E aí, Ju? E aí? Então, tinha uma pergunta que eu vi que o pessoal fez, não foi bem uma pergunta, foi um comentário, mas eu também achei importante, a pessoa falou assim, é importante ressaltar que a gente não sabe identificar o que é abuso. sim, sim. Não só isso. Eu tava olhando as carinhas aqui, eu tava até pensando em colocar uma carinha, mas vamos lá. Não, peraí. Ai, o que eu fiz? Peraí, cancelar. Tá. Gente, façam perguntas que eu e a Tari prometemos que a gente vai só responder perguntas, mas continuando nesse assunto, eu estou montando um conteúdo para palestra e a primeira abordagem que eu faço você sabe diferenciar o que é abuso sexual, exploração sexual, estupro e assédio sexual? Porque realmente rola essa confusão aí para todos nós, para todo mundo. E falando por cima, tá? Abuso sexual é quando um adulto ou alguém de figura, o seu algoz, né? Ou alguém de figura, algum protetor, professor, essas coisas. Quando essa pessoa, ela abusa de você, né? Ela abusa de você sexualmente. Ela não é que ela tem essa fase de aliciamento, tem essa manipulação, tem todo um detalhe. Mas vamos assim simplificar. O abuso sexual é quando um adulto ele sana os seus prazeres sexuais de forma manipuladora, né? Psicológica e tudo, numa criança. A exploração sexual é quando é pago, né? Quando a pessoa paga para poder ter relações sexuais com uma criança. E é essa outra coisa, né? A pessoa que cuida, né? A pessoa que usa essas crianças, né, para esse tipo de trabalho, ela acha que não tá fazendo nada porque tá pagando. Ah, eu tô pagando, gente. Nossa, tô pagando. Ela tá tudo bem, eu tô pagando. Qual é o problema para ter uma relação com uma criança? Não tem essa consciência mesmo. O estupro é quando tem ameaça, né? E lembrando que é com ou sem penetração. Não precisa haver a penetração. É até o voyeur também. Se você pegar uma criança e falar assim, vou ficar assistindo, você também está sendo o abusador, sabe? Você também está compactuando com aquele crime. E o estupro é quando você tem ameaça para você ter, para você sanar esses seus desejos, essas suas alucinações. Eu vou falar alucinação, né? Vou usar essa palavra, as suas alucinações sexuais. E tem o estupro de vulnerável, né? Que é quando você tem relações sexuais com uma criança menor de 14 anos. Não é permitido por lei. Ah, mas a criança quer, tem consentimento, ela sabe o que está fazendo. Não, por lei não pode. Não pode. E você pode denunciar. Outra coisa que é legal falar é que as pessoas podem denunciar até não tendo certeza da situação. Por quê? É muito complexo você querer se intrometer, por exemplo, desconfio que o meu vizinho, sei lá, o padastro abusa da filha, da filha da enteada. Mas eu não tenho certeza, então não vou fazer nada. Não, você pode denunciar sem ter certeza, porque eles vão investigar. Ninguém vai chegar no outro dia na casa da pessoa e vai falar assim, sai daí porque você está abusando da menina. Não, eles vão averiguar a situação antes. Peraí que vai passar uma moto. Vocês ouviram, barulho?
Ouviu daí? Barulho? Ele, bem barulhenta. E eles vão averiguar a situação. E o assédio, ele tá muito ligado numa situação constrangedora, sabe? Exemplo clássico. Você tá passando na rua, o cara grita, sua gostosa, e não sei o que. Isso é um assédio sexual. A pessoa te deixou totalmente constrangida, limitada, oprimida. Então, assim, é importante saber a diferenciação entre eles. Se eu for explicar o que eu sofri, foi abuso sexual com estupro de vulnerável, né? Foi essas duas situações. Tá. Deu para entender? E sim, sim. E essa questão do. Você falou de adulto com criança, né? Porque o adulto, naturalmente, ele tem um outro entendimento, a criança é inocente, ela não percebe as coisas, não tem como saber o certo e errado, ninguém fala com ela mesmo, né? Então, às vezes o abusador vai lá dar uma atenção, às vezes que ela não tem até em casa, então por que que ela não vai passar tempo com o abusador e tal? E o que eu queria também trazer aqui é que quando há uma dinâmica de diferença de poder, isso também é um assédio, não é? Tipo, o Sim, seu sim. chefe. É que isso é caracterizado mais no âmbito de trabalho, né? O assédio sexual no âmbito, o âmbito profissional, que é o mais comum. Por isso, quando você consultar, se você falar assédio sexual, as primeiras coisas que você vai achar a respeito é no âmbito do trabalho. A Aline 9 falou assim: esse do vulnerável acontece também quando a mulher está muito bêbada. Esse vulnerável é só quando a pessoa quando ela é menor de 14 anos. Isso se ela estiver bêbada ou qualquer situação. Então, estupro de vulnerável é só quando a pessoa tem menos que 14 anos. No entanto, estupro também é considerado com uma mulher se ela estiver bêbada e ela fala não. Se ela se recusar e a pessoa falar assim, ela tá bêbada, eu vou, também é. Porque ela não estava em consciência, então também é considerado. E eu tenho uma conhecida que passou por isso esse tempo atrás, antes da pandemia, que a gente estava até falando antes. Ela saiu com o rapaz, ela gostou, sei lá, ela que saiu com ele, levou ele pra casa dela, ele dormiu lá. E aí, quando ela acordou, ela já não queria ter mais relações com ele, ela não queria sair, ela não queria mais dar continuidade. E ela falou que o cara ficou insistindo muito, e não foi uma coisa assim, eu vou insistir porque eu tô gostando de você. Ela falou assim, foi insistindo, forçando. Eu falei assim, o que você fez? Ela, acabei cedendo, o cara tava na minha casa, não sabia o que ia acontecer. Eu falei, amiga, me desculpa, você foi estuprada. É Não sei se isso. você É sabe. isso que a gente queria falar, da normalização, que a mulher acha que. Tem várias situações onde a mulher não vai ter agressão, você entendeu? A gente tem uma ideia muito errada do que é uma violência sexual, que tem que ser, que é um cara que não conhece a mulher e que ele bate nela e ela grita não e ele ignora. Não é assim, que isso também acontece. Mas isso não é a maior parte das violências sexuais. A maior parte da violência sexual, a mulher se sente constrangida, oprimida e sem saída. E para uma mulher se sentir assim, basta estar lidando com um homem, porque o homem é maior do que você vai fazer o quê? Exatamente, Entendeu? exatamente. E você vê que é uma cultura muito. Eu até conversei com você, né, Tara, um tempo atrás. Em relação aos homens também, eu, eu não consigo acreditar que o homem ele se sinta bem com reproduzindo esse comportamento também, essas ações inconscientes. Será mesmo que meu corpo tem tanto poder sobre você, sabe? Será mesmo? Ou será que você nem notou? Você só tá fazendo isso porque te ensinaram que homem é ser assim? Sabe? O que será que você gosta mesmo? E outra coisa que eu aprendi muito com essa última relação que eu tive é que o homem, a maior zona de prazer dele é na próstata. E ele não assume, por quê? E eu também tinha uma visão eu também tinha essa visão de não, ele é gay, então não é possível. E não é isso, sabe, gente? Se permitam se conhecer. E eu falo isso para os homens também. Eu não consigo acreditar que ele se sinta satisfeito com uma relação superficial também de uma noite. Eu não Olha consigo achar. só, vou falar um negócio aí. Eu tenho conversado com muitos homens. Eu tenho tido a bênção de conseguir conversar com homens bem tradicionais brasileiros, que eu peguei eles num dia de tipo, o chakra do coração estava aberto, sabe? No sério, eles conseguem confessar o seguinte para mim. Porque a gente pode até perguntar, tudo bem, é normalizado todos esses constrangimentos e pressões sobre a mulher de forma que ela rotineira e sistematicamente acaba cedendo. É isso, isso é uma violência sexual, gente. Não é porque todas as suas amigas também fazem isso, e sua mãe também fez, que não é uma violência sexual, né?
E aí eu fiquei conversando com esses caras e tal. E tem um lado masculino que é o seguinte: enquanto a mulher não é dona do próprio corpo, porque ela não pode ter uma sexualidade, mas os outros podem usar o corpo dela. E ela não tem como falar não, né? Por constrangimento e pressão. E porque a vida é assim mesmo, eu vou falar não, eu tô aqui na casa do cara, na cama dele pelada. Acho que eu vou ter que dar, né? Enquanto tem isso, tem uma outra questão com homens que é o seguinte: homem é ensinado que o corpo dele também é patrimônio público. É como Que se é uma fosse um máquina. banheiro público. Qualquer um vai lá dentro e usa. Ele não pode abertamente confessar para os amigos que ele não estava afim de comer uma mulher. Ele sente ansiedade de tanta pressão dos homens de que ele tem que comer, tem que comer, tem que comer. Ele come as mulheres para se validar perante os amigos, ele não está nem com a mulher, ou seja, ele está dissociado da experiência, ela está dissociada da experiência, duas almas dissociadas, né? Não tendo controle de falar sim ou não para a experiência sexual, porque a voz externa é mais forte. Então, esses caras confessavam para mim, Tari, eu já senti ansiedade de pensar, putz, cara, eu vou sair com essa mulher, eu vou ter que comer. E aí, ao comer, eu vou ter que ser a máquina do sexo, porque Deus me livre meu pinto falhar, né? Vai ter que ser aquela pirocada lá de filme pornô, que é isso que é, né? Então assim, e mais uma vez, isso a gente não tem interesse em tirar a responsabilidade das pessoas. A gente está falando de causa e consequência. A gente está falando de como a cultura é e coisas que impactam todo mundo. Então, o próprio homem não tem a propriedade de falar sim ou não para as próprias experiências sexuais. Como que ele vai respeitar isso na mulher? Exatamente. E é uma questão de empatia, assim, eu acho que deve ser muito ruim, né? Você não se conhecer também. A partir daquele momento que o homem faz aquilo, ele também não se conhece. Faz aquela situação toda mecânica, com o mesmo começo, meio e fim. E eu gostaria de conversar abertamente, falar como é que você se sente depois, ou isso não muda nada na sua vida, ou você acha que não muda nada, né? Tá tão no automático que você... Porque quando eu fui muito promíscua, hoje, quando eu converso com muitas meninas que têm relações com vários homens, elas falam assim, eu não sinto nada mudar. E eu também pensava assim, sabe? Eu falei assim, mas eu não sinto nenhuma diferença. E quando eu fui vendo o quanto que eu tava misturada com a energia da pessoa, a pessoa caminha, o quanto eu não sabia quem era eu e não sabia nada, essa coisa conflituosa, essa energia sexual bagunçada, tanto de um quanto do outro. Hoje eu olho e falo assim, gente, eu realmente tinha uma força superior me guiando, porque o que eu fazia comigo? Como é que eu não tinha noção do quanto eu estava me agredindo? E eu penso hoje também, inclusive, com as minhas amigas que são mães, que também não se conhecem, sabe? A Silvia falou assim, estou conversando com meu filho de 14 anos sobre sexualidade, abordando do Você corpo viu? dele. O corpo do homem é tão... Gente, o corpo do homem é tão lindo, gente. Se você for ver de uma maneira tão pura, é tão bonito você reparar a pessoa, cada detalhe. E o quanto que eu demorei para aprender isso, eu gostaria que todo mundo, sabe, visse isso como o Tantra é uma coisa que me ajudou muito, essa questão de respirar, de se conectar, de sentir, de ver amor, sabe, de observar, ter as suas relações com sentido. Essa falsa liberdade, que eu também falo muito no meu livro, essa falsa liberdade que ensinaram pra gente, é outra prisão. E eu vivi muito tempo nessa prisão. E eu posso falar com propriedade. Quando alguém fala pra mim, não sinto nada, não muda nada na minha vida, eu falo, gente, não é possível que não muda nada. São dois mundos, um conectando o outro. É muito sério isso, sabe? É você entrando dentro do corpo de outra pessoa. É uma forma muito profunda de você estar com outra pessoa. E como é que você acha que isso não pode, sei lá, modificar algo na sua vida? E a gente pode entrar até no casamento. Por que será que causa tanto afastamento entre as pessoas? Será que é porque elas nunca se conheceram de verdade? Sabe? Por isso que se afastam nas relações? Eu penso nisso também. Será que nem a gente sempre pensa muito que as relações sexuais é aquelas posições bonitas? Cara, não são as posições bonitas, não são o que a gente viu na TV, não é nada disso. Então, sei lá, você casou com a pessoa engordou e você, sei lá, não tem mais vontade na pessoa. Será que você um dia teve nela? Ou será que você ficou sempre naquela projeção, sabe? Sempre naquela idealização? E por isso que teve afastamento. Eu, assim, tive muita sorte de conhecer casais que conseguiram, sabe, administrar isso de uma maneira
posso dizer, sem máscara, sabe? De uma maneira assim, eu me entrego para você de uma maneira profunda. E essas pessoas falam que elas têm experiências incríveis. E, inclusive, foi um casal que eu conheci que ele falou para mim que ele gostava muito de, assim, ele tinha muito tesão, sabe? Ele tinha muito prazer na zona dele da próstata. E quando ele me falou, eu fiquei assim, nossa, mas peraí, ele é casado? Como assim? O meu julgamento, sabe? Eu falei, como assim? Ele é gay? O que tá acontecendo? Porque eu não Ai, os sabia o que estava machismos da acontecendo nossa ali. cabeça, gente. Eu não sabia o que estava acontecendo ali. Mas foi ele, a chave, o portal que me trouxe de luz. Ele falou assim: não, eu vou te explicar isso. Eu falei assim, gente, mas eu vou encostar lá? Parecia uma zona proibida. E me fala, se é uma coisa que você ama a pessoa, gente, os bloqueios estão todos na nossa mente. Não é o que a gente vive. Está na nossa mente, a gente que impõe esses bloqueios. Alguém fez uma pergunta aqui. É Ó, possível ter fizeram uma relação? pergunta muito legal. Se é possível ter relação sexual saudável sem amor? Ó, eu tenho um discurso para isso. Eu sempre falei que eu teria relações sexuais com umas 5 pessoas ao mesmo tempo. Teria. Desde que todas se amassem verdadeiramente. Qual é a possibilidade disso acontecer? É muito pequena, porque as pessoas não se conhecem, as pessoas não têm essa. A gente vive cheio de máscara, a gente vive cheio de personagens. Então, como que 5 pessoas vão se amar verdadeiramente, de forma genuína ali? Acho que é raro. Então, usando essa mesma pergunta, hoje eu, Samara, tô falando a minha realidade. Às vezes alguém pode conseguir isso sim, por que não? Eu não consigo ter relações saudáveis assim, sem amor. E não, a gente aí tem outro cuidado. Que tipo de amor você está perguntando? O amor romantizado? Sabe? Esse Então. amor romantizado, acho que nem lá no casamento é saudável, sinceramente falando. Você tem aquele amor romantizado. Ai, meu marido que lindo, postei as fotos no Instagram, minha família é maravilhosa. Esse é o amor romantizado, sabe? Tipo, não. Vocês estão entendendo, né? A questão do amor romantizado e o amor genuíno, a diferença entre ambos. Quando você tem um amor genuíno, de você enxergar o outro como ele é, não como você gostaria que ele fosse, eu acredito que é possível sim ter uma relação saudável, ter uma relação sexual saudável. Agora, desprendida, eu não consigo ver mais. Sem amor, eu não consigo ver. Tem que ter amor. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com o tipo de amor é esse. Por exemplo, eu amo a Tariana e é uma forma genuína. Mas eu não sou casada com ela. Mas se ela fosse Você não homem, eu tem um teria pênis, relação com amiga. ela. Eu te amo, Então, mas vai faltar um pênis para mim. Mas eu te amo, amiga. então, tem que tomar cuidado com esse tipo de amor, gente. Qual que é, sabe? Porque esse amor romantizado aí, ele é fada do fracasso. Tá todo mundo... Hoje, acho que as pessoas elas estão vendo que tudo isso que foi ensinado pra gente não gera orientação, nem segurança, nem paz. É por isso que a gente tá em tanto conflito, sabe? Ué, eu tenho o emprego dos sonhos, por que eu ainda não tô em paz? Ué, eu tenho o casamento dos sonhos, por que eu ainda não tô em paz? Ué, eu tenho o corpo dos sonhos, por que eu ainda não tô em paz? Porque falta você ter essa integridade com você mesmo. Você Ó, construir com bases sólidas. sim. O que eu ia falar também sobre esse negócio de é possível ter relação sexual saudável sem amor, a primeira coisa que eu falaria também é o que é esse amor que você está falando? Você está falando de uma mulher vista como uma santa, uma boa mulher, uma mulher para casar na sociedade, que tem um relacionamento tradicional, não que tenha algo de errado com pessoas que se identifiquem com o tradicional. A gente não está aqui para fazer as pessoas se sentirem mal com as suas escolhas, não é isso. Mas essa visão que você coloca para a sociedade, que você vende até para se convencer de que você tem valor, porque agora você segue um caminho tradicional, ou você está falando de amor, tipo, você e a pessoa estão desnudas espiritualmente. Isso, Você isso. está vulnerável. Você pode ter conhecido aquela pessoa naquela noite, mas quando vocês batem papo, ele olha ou ela olha profundamente nos seus olhos, você olha para a pessoa, você não sente pressão de, eu tô com um pouco de não sei o que falar para esse cara, eu acho que eu vou transar, né? Porque às vezes tem isso, fica, não tem intimidade, então você transa para quebrar o gelo, né? É mais fácil transar do que criar intimidade, não é? Então Isso é você pode. verdade, é verdade. É isso, é mais fácil transar do que criar intimidade. Criar É, intimidade é desconfortável. Você tem que é. abrir o coração, ser vulnerável. Você tem que expor coisas suas que você não quer expor, que mostram fragilidades suas. Você quer manter uma imagem de infalibilidade, sabe? Então você pode conhecer uma pessoa hoje à noite, ela pode confessar coisas que ela nunca confessou para ninguém, para você. Você pode sentir uma conexão energética com a pessoa
e vocês podem celebrar isso. Isso é Tariana falando, eu não estou criando lei universal nem nada, é só a gente está batendo um papo aqui. E aí vocês podem transar com respeito um pelo outro, escolhendo aquilo. E amor. Isso é amor. Pronto, isso é amor pra mim. E aconteceu hoje. Conheci o cara hoje, a gente ficou no dia inteiro conversando, rolou uma intimidade, rolou uma transa. Você? Agora, não. Ah! Onde é que isso tá? Ai, amiga, queria tanto. Não, amiga, só trabalhei hoje. Eu já falo assim, mas me conta. Você me contou. Então, eu acredito que tem muito mais a ver com a entrega emocional e espiritual e a parte sexual vir naturalmente. Não Sim. como, tipo, eu tô num contexto de balada, acho que eu vou ter que dar, né? Ou, eu tô conversando com um cara há mais de 30 minutos, não sei o que fazer, acho que vou transar pra quebrar o gelo, né? Porque eu tô ficando um pouco assim, tímida. Essas coisas são inconscientes. Você falou algo que eu amei. É mais fácil transar do que você criar vínculo emocional com a pessoa. A mulher escreveu algo aqui muito legal. Ela falou assim, ó, a Daiane, ela falou assim, enxergar o outro como ele é e não como gostaria que fosse. Ela admira meu marido, mas quando vejo como amigo e não como marido. Ela, mas marido deveria ser amigo também, né? Lógico, é isso que a gente tá falando, você ser desnudo, sabe? Imagina, esses dias eu conversei com os amigos meus e falei assim, quando a gente tem uma relação de amizade entre meus amigos aqui, a gente não tem obrigações, né? Eu sou eu mesma, eu não fico me comportando de um jeito que eu acho que eu deveria ser para poder ser a mulher certa. E isso flui naturalmente nas amizades. Eu quero me relacionar com o homem dessa mesma maneira. E eu não quero essas limitações assim, tô com vontade de soltar um pum, vou sair de frente dele porque ele vai me achar menos sexy. Não, vou falar assim, ó, me desculpa, vou soltar o pum, isso se eu avisar. Às vezes eu posso ficar capaz que eu não avise, sabe? É bem provável que eu não vou avisar. E é essa intimidade que eu acredito. E se você pesquisar na internet, eu acredito pra mim, aí se você pesquisar na internet, tem lá, nunca faça o número 2 ou page na frente do seu marido, porque isso vai perder o desejo. Gente, eu sou corpo, nós somos corpo, a gente tem essa matéria aqui. Todo mundo faz o número 1, o número 2. Isso é da natureza, é uma necessidade fisiológica. E como que eu vou deixar uma pessoa menos sexy por causa que ela, sabe, faz isso? Eu não consigo compreender isso, sabe? Acho que as coisas têm que ser totalmente natural, sabe? Encarar a situação com naturalidade. E para isso também, eu não consigo separar, sabe, as pessoas. A pessoa que eu sou casada, eu não posso ver ela no banheiro porque eu não vou desejar ela. Pra mim não entra na cabeça, sabe? Não entra mesmo. Enfim, mas aí, continuando lá da Daiana, eu adoraria ser casada com um amigo. Imagina, meu melhor amigo, poder falar um monte de merda. Uma vez, tá, lembra que a gente tava no aeroporto, que passou um homem, que eu falei assim, nossa, que homem bonito. Aí eu comentei pra você, não sei se você vai lembrar, acho que não, que eu falei assim, eu só casaria com um homem no qual eu tivesse liberdade de falar isso naturalmente e ele saber que isso não ofende ele, que isso não quer dizer nada sobre ele, eu só tô comentando, nossa, que homem bonito. E eu vejo várias mulheres que não falam, sabe? Porque parece que tá desejando já outro homem, sabe? E mesmo se eu estivesse desejando, eu falo assim, meu marido, eu tô desejando aquele homem. Por quê? Imagina que legal você ter liberdade de poder ser 100% você. Eu penso assim, né? Eu não gostaria de ficar pisando em ovos com a pessoa que eu tô. Pra nenhuma situação. Eu não sou assim com os meus amigos, não sou assim no meu trabalho. Pode falar. Eu quero deixar claro que cada pessoa tem uma personalidade, né? E eu acho que quando a gente fala de mulheres e de homens, gato, eu tô vendo gatinho, se redescobrirem sexualmente, isso significa qual é a sua essência. Você vê tudo que é oferecido para você e vê coisa por coisa. Isso faz sentido para mim? Não faz sentido para mim? Ele quer subir. Né? Porque as pessoas podem chegar a conclusões diferentes. A gente não está aqui para ditar padrão. Muito pelo contrário. A gente está aqui para falar fora padrão. Vamos descobrir o que faz sentido para cada pessoa. Quais são os seus? Isso. E aí, falando de padrão, para exemplificar um pouco mais aonde que eu vejo que tem um problema, por exemplo, eu tenho uma amiga que está casada há 30 e poucos anos. Ela está casada há 30 e poucos anos. E na época que ela casou, mulher tinha que dar para o marido, porque essa era a função de mulher e não sei o quê. E sempre a relação foi construída com essa mentalidade. E agora, na pandemia,
os caras estão surtando dentro de casa, eles não têm administração emocional, porque o homem não pode ficar triste, não pode chorar, não pode ser vulnerável. Então, aquela energia é canalizada para, seja adquirir poder, para demonstrar agressividade ou para transar, que são as três coisas que o homem pode demonstrar: desejo de poder e dinheiro, agressão e sexualidade. Isso ele pode ter. Então, o namorado não, o marido dela tá, né? Tô ansioso, ele come comida compulsivamente, quer comer ela compulsivamente. E aí, o que acontece? Ela não quer transar com ele. Coitado. Mas ela não consegue falar pro marido que há 30 anos come ela todas as noites e ela pensa, acho que eu vou ter que dar, né, meu? Você entendeu? É isso que é ruim. E aí ela fica, aí a gente conversa e ela fica, ai, meu marido tá complicado, viu? Toda noite, toda hora. Pô, que saco! Que você não pode conversar com o seu marido a respeito disso, porque há 30 anos você acha que tem que dar para ele. Você falou isso, eu lembrei de uma amiga minha que esse processo de desconhecer, mudar, né, desaprender a maneira como a gente se masturba, e ela tinha muita dificuldade de se masturbar. Uma vez a gente conversou, eu falei para ela, poxa, você sabe que uma cedo ou mais tarde você tem que se conhecer, sabe? Você tem que se tocar. E ela tinha um bloqueio porque se masturbar parecia ser uma mulher suja. Então ela não conseguia se tocar nela, ela não conseguia se sentir suja. Então ela bloqueava isso, ela ignorava. Só que ela é uma pessoa que sempre se permite a aprender, sabe? E ela ficou curiosa, começou a me perguntar algumas coisas. Eu falei pra ela, ó, compra um vibrador, tal, não sei o que. Ela comprou. E ela é casada há uns 12 anos. E ela ficou igual adolescente, sabe? Quando aprende uma coisa. E ela tava fazendo todos os dias, tipo, mais de uma vez. E ela falava assim, eu não posso ir no banheiro, não posso dormir. Ela, como é que eu não conheci isso antes? Olha, 12 anos de casada. 12 anos. E aí, a relação sexual, ela foi falar pro marido dela que não queria mais assim, queria assim. E ele se assustou. Imagina, então, a gente tá falando de 12 anos. Aí você imagina de 30 e poucos anos. É super difícil realmente você sentar com um diálogo. Porque você teve esse despertar. A outra pessoa não. E ela não tem obrigação de ter só porque você tá casada com ela. Ela não tem que ser algo pra te deixar confortável. Você tem que respeitar o processo dela, sabe? Então, realmente, deve ser muito complicado. A Aline, ela falou de poliamor. Tem mesmo como vários? Eu acredito que sim, Aline. Eu acredito até, inclusive, no poliamor. Se a pessoa ela tem estrutura emocional para isso. Tem um seriado na Netflix que chama Eu, Tu e Ela. E fala de uma relação de poliamor. E é incrível, sabe? E eu assistindo o seriado, eu falava assim, nossa, quem dera essas pessoas fossem assim tão equilibrada emocionalmente, de se aceitar positivamente e negativamente, saber respeitar, sabe, o mundo do outro e sentar para conversar. Você não vê isso no dia a dia, mas eu sugiro vocês assistirem esse seriado, Eu, Tu e Ela, é muito bom. Eu, Tu, Ela? Eu, Tu e Ela. Fala a história de um casamento e eles conhecem uma garota. É muito legal mesmo. Então, viu, aí tem uma questão assim que eu estava conversando com a Samara, a gente falou bastante sobre sexualidade, né? Essa semana a Samara me deu uma consultoria terapêutica gratuita com a sua vasta sabedoria e eu consegui entender vários processos meus. E aí é o seguinte, mais uma vez deixando claro que a gente não está culpabilizando ou querendo fazer qualquer mulher ou homem se sentir sujo, ok? E que dentro de uma mesma mulher existem várias mulheres. E dentro de um homem existem vários homens. E aí você pode ter um momento... Eu estava conversando com uma outra amiga minha, ela falou... A gente está falando sobre a diferença entre liberdade e libertinagem. Ela falou, Tari, eu já tive os dois e para mim, em momentos diferentes, os dois foram válidos. A gente não está querendo ditar para você que você não pode ter suas experiências sexuais. O que a gente deseja para o mundo é que você o faça com consciência, escolhendo a partir de um estado de espírito de amor com relação a você mesma, em primeiro lugar. E não por pressão, por constrangimento, porque você está tímida, não sabe o que fazer, então acho que eu vou dar, né? Porque a sociedade fala que você não tem direito de falar não para o seu marido, não é? Essas coisas que a gente tá querendo falar. E uma mesma mulher e um mesmo homem pode viver diferentes momentos dentro de uma vida. Então você pode ter a frase, eu sou putona, não sei o quê, e isso pode não fazer nenhum sentido para você depois de um tempo.
E aí você vive uma fase celibata. Vixe, quantos anos eu fiquei celibata na minha vida? Fiquei muito mais celibata que qualquer coisa na minha vida, pra falar bem a verdade. Eu a Eu não... primeira vez. Primeira vez, 1 ano e 3 meses. Primeira vez. Sério, amiga? Não, eu já... eu tenho muito mais história de ser celibata. Também tive minha fase putona, né? A fase monogâmica no relacionamento. Então, é a mesma mulher, em É, momentos diferentes. E eu vou é. te falar que eu já vivi libertinagem de uma forma que foi divertida e foi de boa, sabe por quê? Porque eu comecei porque eu queria e eu parei quando eu via que não fazia sentido. O problema é quando você vive a libertinagem porque você está partindo do pressuposto que das mulheres disponíveis, santa e puta, você é a puta e não tem valor. E você não tem mais nada para oferecer a ninguém. E você não vai É, receber amor de ninguém. Se eu você fui não for essa. Hã? eu fui essa e, assim, então eu posso falar com propriedade, não foi saudável pra mim. Eu fiz completamente sem consciência, completamente. Só fui, só fazia, só fazia, só fazia. Tanto que quando eu tive esse despertar, eu tive uma fase de muita culpa, né? De pensar assim, o que eu fiz comigo? Assim, foi difícil também se libertar dessa culpa, de me permitir ser tratada com nenhum valor, sabe? E foi complicado, foi complicado. Esse gato, ele tá querendo entrar no celular. E aí esse negócio que você falou, como eu falei, cada mulher está vivendo um processo. Uma mãe que acabou de ter um filho, está em outro momento, está pensando em outra coisa. Depois de um tempo, ela pode entrar em outro momento. Aí eu tenho uma outra amiga, que é mãe de 2 filhos pequenos. E ela, como todas as minhas amigas, com exceção de uma, foi estuprada. Né? E ela foi estuprada e sofreu abusos e coisas que mulheres sofrem, que ai, a vida é isso, né? Fazer o quê? E Pois é. ela via que o comportamento sexual era fortemente influenciado por pornografia, no sentido de que ela era o objeto lá, que estava lá para satisfazer a necessidade do cara, que o valor dela vinha daquilo, era assim que ela ia conseguir a atenção de um homem. E aí, quando ela teve filhos, ela começou a refletir sobre toda a vida dela, né? Opa, perdão, deu uma cortada. Agora, Voltou. Ela sou começou a mãe. refletir sobre toda a vida dela. Isso, agora eu sou mãe, que mulher que eu sou? O que eu vou passar para meus filhos? Que sexualidade foi essa que eu vivi? Meu Deus, que coisa dolorosa. E aí ela travou. Decidiu, não quero mais transar, não quero mais saber de sexo. Para mim, sexo só serviu para eu ter meus filhos. Eu não tô aqui para falar para ela, nossa, não, mas você tem que dar, amiga. Você nos compra aí um vibrador, vai estudar tantra. Eu não tô aqui para falar nada para ela, mas o que eu quero falar especificamente sobre esse caso? Às vezes a gente olha o nosso passado de puta e a gente sente um nojo daquela mulher e a culpa e a raiva de como que eu me permiti ser tratada assim. Aí você começa a estudar o que é a violência sexual e você conta as vezes que foi estuprada, né? Eu perdi as contas de E quantas você vezes eu conta fui. as vezes que foi doloroso, estava sendo doloroso para você, emocional ou fisicamente, mas você estava drogada, você estava bêbada, você estava em outro planeta, não é? E aí você não quer voltar a ter contato com a sexualidade em si, porque para você ela representa dor. Hoje eu tô de celibato exatamente porque eu sei que eu não quero desta forma. Mas, voltando até lá na conversa, lá, acho que foi no comentário da Aline, se eu encontrasse alguém no qual eu sentisse amor, nossa, no qual eu pudesse ter liberdade de falar assim, ai, vamos quebrar meu celibato, sabe, de uma forma tão linda, eu não ia falar não, não. Eu ia falar assim, até que enfim você apareceu. Sim, né? Vou falar. Olha, a Daiana falou uma coisa muito legal. Ela falou assim: o ideal seria ser todas as mulheres no mesmo relacionamento. Vocês concordam? Daiane, eu adoraria ter um relacionamento construtivo e saudável no qual tivesse essa liberdade. Existe o ideal, né? E o real, né? A gente sabe que o real, quando a gente deixa de ser aquilo que o outro espera da gente, existe um conflito muito grande no relacionamento. Então, quem consegue isso, ótimo, parabéns. Quem consegue ser 1.000 pessoas dentro de um relacionamento e a pessoa fala assim, deixa ela, que ela tá no processo dela. Daqui a pouco ela tá doida, daqui a pouco ela tá normal, daqui a pouco ela tá puta, daqui a pouco ela tá santa, deixa ela lá. Se você tem essa sorte, olha, parabéns. E tem Parabéns uma mesmo. questão aí. Você falou um negócio importante. Seu parceiro conhece você de um jeito, né?
E aí você vai lá ter seu despertar sexual. Você foi ter seu despertar sexual. Ele continua com as mesmas Dormindo. crenças. E, gente, tem um detalhe aqui que é importante, tá? Eu quero até fazer uma live sobre isso, que é o seguinte: a identidade masculina é criada de forma narcisista. O que isso quer dizer? Aqui eu estou usando a palavra narcisista no sentido de o outro tem que brilhar menos para eu sentir que tenho valor. Então, o homem aprende que ele tem que ganhar mais dinheiro, porque a mulher não pode ganhar mais dinheiro que ele, vai ser menos homem. Ele tem que ter tido muito mais experiência sexual do que a mulher, porque se ela tiver experiência sexual, eu vou me sentir menos macho, não é? Ele pode ter uma opinião forte, mas ela não pode ter uma opinião tão forte assim. Se os dois tiverem um projeto de vida grande e vierem os filhos, quem vai abrir mão do projeto é a mulher, porque ela vai ter que criar os filhos e o cara vai lá seguir a carreira dele, o sonho dele. De várias formas, homens são ensinados que eles têm direitos a mais do que mulher. Então, eu não vou lavar a louça, não, isso é função de mulher. Eu não vou cuidar dos meus filhos, isso é função de mulher. Então, de várias formas, o cara acha que para ele ser macho, ele precisa de uma mulher que é menos do que ele em vários aspectos. E se ela começar a atingir o nível dele, isso mexe com a identidade masculina. Mexe, mexe. Olha, quem tem a liberdade de conhecer um homem no qual ela possa evoluir e ser várias mulheres nesse período, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns mesmo, porque não é fácil, assim. A gente, o tempo todo, tem que estar em auto-observação, porque dentro de um relacionamento rola inveja. Eu até estava conversando esses tempos atrás. Eu já tive inveja da minha irmã, gente. Então, assim, se você não tratar isso, você pode reproduzir isso dentro de um relacionamento também. O relacionamento nada mais é do que uma continuação do que você teve em casa. Então, se você não curar isso, e isso é natural acontecer entre o homem e entre a mulher também, sabe? A Michelle Obama, ela falou que quando ela teve as filhas dela, ela teve que adiar os projetos dela, os planos dela. E que uma fase que eles tiveram muita crise no casamento foi porque ela tava cuidando das crianças e ele chegava da academia. E ela ficava puta, sabe? Ela falava assim, como assim? Eu tô cuidando das crianças e ele tá chegando da academia? E aí eles começaram a fazer terapia de casal. E na terapia ela descobriu que se ela tava com raiva porque ele tava voltando da academia, ela também tinha que ir pra academia, sabe? Não ficar com raiva porque ele foi pra academia. E foi aí que ela começou a tomar atitude. Mas por quê? Porque ela também tinha essa atitude de achar que ela não tem o direito de ir pra academia só porque ela é mãe. Também tem isso também. Não, você tem esse direito também. Não é o outro que tem que te dizer, é você que tem que correr atrás. E uma coisa que eu adorei nela, que ela fala muito sobre isso, sabe? Se eu quero me sentir uma mulher diferente, se eu quero me sentir uma mulher que tenha liberdade para ser todas as mulheres, então eu tenho que acreditar que eu posso ser todas as mulheres. Não é só querer, sabe? Não é só, tipo, não é só projetar. É saber que aquilo também te pertence, você pode, não é esperar que o mundo te fale. É você falar assim, não, eu vou. É você se arriscar, é você estar realmente numa situação vulnerável onde todos vão te criticar por você estar se permitindo ser você, por você estar se permitindo se conhecer. E muitas vezes a gente se limita a nossa sexualidade, a gente se limita a tudo, todos os nossos talentos, a gente se limita à nossa potencialidade por receio das críticas, por receio de não conseguir, ou por achar que a gente não tem essa liberdade. E se você acha que você não tem essa liberdade, realmente você não tem. Você tem que acreditar que você tem para você poder fazer. Sabe? Você tem que ir. E eu não tinha isso em mente, sabe? Eu não me sentia capaz. Eu não acreditava que eu era merecedora ou que eu tinha potência para fazer as coisas acontecer. E uma mulher que questiona, e eu sempre fui questionadora desde criança, ela realmente dá medo em muita gente, ela realmente assusta. E eu não consigo entender por quê. Porque eu não tô ofendendo ninguém, sabe? Eu não tô te ofendendo, eu não tô querendo ser melhor que você, eu não tô querendo diminuir. A gente só tá discutindo, não tá? A gente só tá dialogando. Eu não preciso ter Então, razão. o porquê é porque a masculinidade é construída de um jeito, um roteiro, e o cara segue o roteiro. Aí vem você querendo quebrar o roteiro, o cara não sabe quem ele é. Ele não sabe o que responder. Você é para agir como uma mulher desse jeito, daquele jeito, daquele jeito. Aí você vem aqui agindo de um jeito qualquer, aí eu não sei o que fazer. Eu sou um homem que só sabe agir quando uma mulher é assim, assado. Então, é muito doido como a nossa libertação, a gente descobrir, né, se redescobrir enquanto mulher, enquanto ser sexual, mexe diretamente com a identidade masculina. É E como verdade. eles se desmoronam, eles não têm identidade fora a que foi construída em cima
da desvalorização da mulher. É pesado falar isso, mas é exatamente isso. Mas é verdade, é real. E são as exceções, assim, eu vejo sim alguns homens sensíveis que têm essa liberdade de saber que a aprovação dele ou o valor dele não define da mulher que está do lado dele, sabe? Que isso não tem interferência com a própria autoestima dele. E não são muitos mesmo, não são muitos. Tem uma menina que eu conheço do yoga que ela é toda livre, sabe? Toda pra frente, ela é super amorosa. E ela é toda desinibida. E o marido dela é muito tranquilo, sabe? Dá pra perceber. E as pessoas parecem que, não sei, né? Dá uma impressão de que aquele modelo não é o certo só porque não tá seguindo o tradicional, né? Só porque ele não é o homem que tá na frente. E tanto que eles nem parecem, às vezes, um casal. Parecem dois amigos, um do lado do outro, sabe? E porque, de tanto que eu acho que rola esse desprendimento, sabe? Da sua personalidade com a minha. Sabe? A sua é sua, a minha é minha, seu processo é seu processo, meu processo é meu processo, essa individualidade. Mas eu percebo que na atualidade muitas pessoas estão sim se questionando se esse modelo tradicional funciona, sabe? As pessoas estão vendo a importância da sua individualidade. Eu percebo isso, sabe? Não sei se é o meio onde eu vibro, a frequência onde eu vibro, mas eu tenho percebido Eu acho que esse muito. momento, amiga, tá um momento muito doido, cara. Nossa, tá um momento doido. Dependência emocional, essa aprovação minha com base no outro, tá mudando muito, 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 muito mesmo. Eu acho muito legal quando eu converso com um homem super sensível, que ele se abre para poder falar dos sentimentos dele sem o menor receio de achar ou pensar que eu vou duvidar da masculinidade dele, sabe? De ele falar assim, esse sou eu humano. E eu não vejo, eu vejo, gente, essa distinção de gênero apenas para a questão de reproduzir, porque a gente é muito igual, sabe? No nascimento do bebê até a sexta semana não tem sexo, sabe? Não tem definição. E a gente é muito igual. O que pode a gente mudar são os hormônios que dão as características masculinas e as características femininas. Tanto que tem gente que tem confusões nos hormônios, tem mulher que tem testículo, homem, sabe? Então, homem que tem mamilos. Então, a gente é muito igual, o que muda são os hormônios. E esse imaginário coletivo que faz a gente ter crenças que não pertencem, que não são a gente. E é difícil quebrar isso. Muito difícil mesmo. Você vem numa família, eu li uma pesquisa que demora cerca de 6 gerações para a gente quebrar um ciclo familiar. Aí imagina, você vem de uma família que prega que você tem que disputar com todo mundo, porque o homem ele só tem respeito se ele tiver poder de disputar com todo mundo, ele tem que ser o primeiro da sala, tem que sempre tirar nota alta, sair da faculdade tem que passar em primeiro lugar. Imagina esse homem para quebrar essa crença, para passar esses valores pro filho dele. Falar assim, ó, esses valores, é legal você aprender, mas será que é isso que define você? Será que o fato de você ser o CEO da onde é o que vai definir você por homem? Ou é que você é o que você é por dentro, sabe? Imagina um homem chegar e vir numa família e falar, não, tá tudo errado que me ensinou. Demora 6 gerações, isso. Quantos anos é? Uns 400 e poucos anos? Não sei nem contar, é muito tempo. E a nossa identidade está tão construída de forma misturada com a do outro, que aí a mulher muda, né? Aí o cara já não sabe quem ele é, não tem identidade. E para ela mudar, tem uma pressão astronômica em cima da mulher para ela segurar a família. Não conheça o seu poder, não conheça quem você é. Exatamente. E ela acha que qualquer coisa que acontecer na família é responsabilidade dela manter todos unidos. Então, para ela se permitir mudar também. E visto, será que meu marido vai acompanhar? Como que isso vai impactar meus filhos? Não, eu tenho que segurar essa família. Né? Então, exaustivo. Eu não consigo imaginar isso exaustivo. Nossa, deve ser muito ótimo. Nossa, a Daiane falou, como filha de mãe com transtorno de personalidade narcisista, não consigo me impor nos relacionamentos, mas estou me esforçando cada vez mais. Gente, eu tô apaixonada por vocês duas. Fala pra Daiane. Ela tem que ver a gente sentada. Ela tem que ver a gente sentada num bar conversando, então. As pessoas vão falar, nossa, que essas loucas. Duas doidas. Uma vez, vamos compartilhar isso? Uma vez eu e a Tari, olha só como é essa questão da mulher de impor como recebido de uma maneira diferente. A gente estava um tempo atrás num bar, e aí chegou 2 meninos, começaram a conversar com a gente, e eu não me esqueço do comentário do menino, Tari, que ele falou assim, olha, eu tô arrumando assunto para conversar com vocês, e tem que ser assunto bom, e eu não tô acostumado a fazer isso. Você lembra disso? Foi mais ou menos isso que ele falou. Ele falou assim... Nem minimamente, amiga. Não lembro desse momento, mas eu acredito que ele aconteceu.
às vezes eu me pergunto onde você tá, que você não lembra de nada. Ai, no devaneio. Eu tô no devaneio em algum lugar. Ó, a Giovana falou, eles foram treinados para lidar com mulheres submissas. Sim, sim, sim. Quem sai do padrão é mal visto. E ninguém consegue atender esse padrão. Esse que é o pior, gente. É um padrão que ninguém consegue alcançar. É sério, quem conseguir alcançar no dia me comunica, me fala, divide comigo. E fala que foi feliz, não é só conseguir. Divide pra mim e fala assim, eu fui completamente realizado. Aí eu quero conhecer essa pessoa um dia. Mudando de pau pra cacete, rapidinho, uma coisa que eu queria falar sobre as personalidades misturadas, né? A identidade masculina e feminina. Ainda tem uma questão que é o seguinte: muita coisa está mudando, mas não mudou ainda. Tá em processo. Então, está uma mistureba de valores. Por mais que tem mulheres como a gente que falam, não, vamos falar abertamente, se reconstruir, não sei o quê. O que eu escuto de histórias de homem que foram decidir não seguir algum padrão masculino, sei lá, se abrir para uma mulher, ser mais vulnerável, e ela falar para ele, nossa, você é viado? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso, gente. De novo, tem que assumir as coisas que a gente faz tóxicas, as coisas que a gente faz inconsciente, errada. Porque só assim a gente consegue consertar. Do contrário, a gente nunca vai conseguir consertar. Se eu me colocar num patamar de que eu estou superior, ou de que eu não faço isso, eu não participo disso, eu estou na separação. É uma pura ilusão. O que você riu? O que você leu que você riu? Não, eu tô lendo aqui, o pessoal já tá querendo ir pro boteco com a gente. Ó, aqui, ó, a Daiane. Me chama que eu vou pro boteco agora com vocês. A Silvana lá, eu ainda vou conhecer vocês pessoalmente. O pessoal quer tomar uma breja com a gente, amiga. Eu topo, vai ser divertidíssimo. Bom, Tari, o que mais você quer falar? Se alguém tiver alguma pergunta... Na verdade, eu quero... isso, pessoal, façam as últimas perguntas aí, porque a live também vai cortar daqui a pouco, mas eu quero que você fale do seu livro, onde que ele pode ser comprado. Tá, o livro, ele foi lançado bem na época de pandemia, o lançamento foi até online, então ele ainda não está disponível nas grandes livrarias, como a Saraiva, Cultura, por exemplo. Atualmente, você só consegue comprar pelo site da Giostre, que é a editora, né, que eu fiz o contrato. Giostre. Giostre, Giostri, Giostre. Você compra no site deles de venda. Não sei se vai aparecer aqui Giostre. Ou o link tá no perfil, tá na bio do meu perfil do Instagram. Ou você também pode comprar diretamente comigo. Eu vou deixar meu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato, tá bom? É Samara, SSC24 @gmail.com. Vou repetir. Samara, SSC24 @gmail.com. E comprando comigo, o lado positivo é que vai com dedicatória, né? E a Samara é toda cheia do amor, então ela vai escrever essa dedicatória com a alma dela, gente. Eu conheço essa pessoa, uma das pessoas mais amorosas que eu conheci na minha vida, este ser humano aí que vocês estão vendo na sua frente. Com 20, quantos anos? Quantos anos você tá, amiga? 30? 29. 29. Então eu te conheci com 22 anos, 21, 22 anos. Gente, 21, 22 anos ela me dava umas lições assim de sabedoria que eu ficava assim. Mas naquela época eu era soberba. Não, naquela época eu só queria ter razão. Só queria falar pra ter razão. Nada a ver, amigo. Você pode ter tido uma fase assim, mas você sempre foi amor. Nem vem, que eu te falei na época que você era escritora, você ficou... nada a ver. Essa parte é verdade. Mas, cara, se você não se reconhece, não adianta nada outro falar. E eu vou comentar aqui. A Tariana foi, assim, crucial nessa jornada, porque numa época eu comecei a escrever um blog e... todo mundo tem uma vocação, né? E eu não sabia para onde direcionar, né, minha energia da minha. E eu escrevi um blog, eu não tinha muita paciência para cuidar dele. E a Thalia, eu lembro que ela comentou assim, você escreve de um jeito diferente. E eu, né, no meu ponto de vista, escrevi de um jeito diferente. Será que eu escrevo bem? E não é questão de escrever bem, né? É questão de você saber harmonizar as palavras e colocar emoção nelas. E eu sou canceriana, acho que é por isso que eu tenho esse diferencial, colocar emoção nas coisas. Eu preciso de emoção, senão não faz sentido pra mim. E canceriano sente demais, né? Mas não é perfeito, né? Hoje eu penso assim, que não precisa ser perfeito, basta ser verdadeiro, né? Quando eu tirei essa crença de que eu preciso ser a melhor, eu preciso ser, nossa, perfeccionista, eu preciso sair tudo certinho,
E eu consegui fazer que o meu trabalho saísse de maneira fluida, assim, consegui fazer meu trabalho ir para o papel sem ficar muito pensando na aprovação. Juro para você, gente, o livro, eu gostaria que o caminho que eles percorreu para se concretizar, eu gostaria que tudo na minha vida fosse igual. Por quê? Eu trabalhei, coloquei toda a minha verdade, não fiquei esperando a aprovação de nada, não fiquei esperando nada. Falei assim, não fiquei esperando a editora comprar, eu não esperei nada. Sabe aquela coisa que você não espera, faz e sente fé de alguma maneira que você não sabe de onde? Enfim, isso eu só senti no livro. Mais nada na minha vida é assim, mas eu gostaria que tudo fosse assim. Tudo. Sabe? Essa certeza, esse pulsar vivo que você só permite. Não, eu não consigo explicar com palavras, Porque é simplesmente seu, acontece. mulher. Porque é Simplesmente seu. acontece. E hoje eu vejo que quando eu tô forçando alguma coisa, eu já falo, tô forçando por quê? Será que eu tô querendo que isso aconteça e não é meu, e então eu tenho que aceitar que não é meu? Aconteceu de uma maneira tão, é, tão, tão natural, sabe? Não teve um empecilho, não teve nada que fez, sabe, bloquear o meu trabalho. Nada. Pronto. Simplesmente aconteceu. E eu queria que tudo na minha vida fosse igual assim. Mas eu ainda tenho umas paranoias. Ah, faz parte, amigas. Nós fazem parte. Gente, a gente vai começar a falar tchau, porque daqui a pouco vai cortar e vai ser daquele jeito aí, a gente vai conseguir falar tchau. Resumindo, entre em contato no perfil Abusada. É Abusada só, amiga? Ou Abusada mais alguma coisa? Só Abusada. Abusada SSC. Abusada SSC, Abusada SSC, Abusada SSC. Entra em contato com a Samara, manda DM para ela, que você pode comprar o livro com ela, tá? E ela vai orientar vocês. E essa live não foi só sobre abuso sexual e sexualidade feminina, essa live foi sobre achar o seu dom, deixar essa coisa que é sua fluir para fora, entender que quando a gente realmente decide que a gente vai dar atenção para aquilo que está dentro da gente, que aquilo é para o mundo também. Como você falou, a gente é uma psique, cara, a gente é um coletivo, né? É, Então essa live foi sobre várias coisas. Quer falar alguma é. coisa, amiga, para fechar? Não, é só isso, que a gente teve um papo aberto aqui, que nada do que aconteceu aqui, que nós comentamos não é uma verdade absoluta, nós estamos apenas compartilhando coisas que foram eficazes, tanto na minha vida quanto na dela, então eu acredito que se surtiu efeito para mim, também pode surtir efeito para outras pessoas, é só compartilhando realmente os meus saberes, as coisas que eu aprendi nessa jornada, mas que não é uma verdade absoluta. E uma coisa que eu falo também no meu livro é que eu busquei 1000 respostas diferentes para cada dúvida que eu tinha, até eu me encontrar. Portanto, busque informações, busque informações. E quando algo for realmente seu, vai conectar com o seu coração, que você não vai ter dúvidas. Simplesmente você vai acatar aquilo e vai obedecer. Você vai fazer assim, ó, aquele conflito, aquela Obedece. coisa dentro de você vai passar. E tem uma frase do Shakespeare que eu amo, que tem escrito na minha parede, que fala assim: todas as coisas estão prontas se a mente também estiver. Então, se a mente estiver pronta para cada coisa que estiver acontecendo na sua vida, vai ser no momento exato, sabe? Se não está acontecendo, é porque sua mente ainda não está preparada. E eu tenho passado por desafios e hoje, ao invés de querer paliativos, né, cobrir eles, eu penso, minha mente ainda não está preparada. É por isso que eu ainda estou com isso dentro de mim. Vou respeitar o processo. E Einstein dizia, né? O tempo é uma ilusão. Então, não importa se vai ser daqui 10, 15, 20 anos. Vai ser no momento que minha mente estiver pronta. E a gente aprende a aceitar isso, né? Por mais que seja difícil. Por mais que você brigue. Por mais que você chore. Mas você aprende a aceitar. E a live é isso. É para você se aceitar, sabe? Aceitar como você é, o seu processo, e não ficar projetando um modelo de vida perfeita no que esse imaginário coletivo vende pra gente, sabe? Ah, eu não sou feliz porque aquela pessoa consegue, por que que eu não consigo? É o seu processo, é você com você, não tem nada a ver com o outro. Esse modelo, ele é fadado a fracasso, tá todo mundo hoje percebendo, sabe? Acho que a humanidade está percebendo que esse ter ou ser que ensinaram pra gente não faz tanto sentido. Então busquem a sua verdade interna, é só isso. A sua verdade, Isso, não a minha, não a de ninguém, é a sua. E se eu isso. puder te ajudar com alguma formação que acorde algo dentro de você, eu vou me sentir imensamente feliz por isso. Então, veja o que faz sentido para você, deixa para trás o que não faz sentido para você. Ninguém é dona da verdade.
O Serafim ama Exatamente. todos vocês, ele é muito remelento, é o gato mais remelento que eu já tive na minha vida. Meu gato E saiu é do isso, quarto. gente. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. E um excelente final de semana. E estamos todos conectados. E depois vai Miau, pro canal, amiga. tá? Ó, o pessoal miando aí. É isso, as minhas seguidoras são assim, amiga, eles miam. Então, beijo, gente. Beijo, amor. Beijos. Até mais. Tchau. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, né? Obrigada por tudo, viu? Por tudo mesmo, desde o começo. Lá quando você falou algo pra mim, eu entrou aqui e saiu aqui. É, Te faz amo. parte. Beijo, Te te amo. amo, meu amor. Tchau. Tchau.